Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 6 de junho de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, que fará uma tour em Brasília com Thaís Kisuki e talvez outros midcasters. Ana Raíssa, tudo bem, Ana? Olá, tudo bem. No momento que sair esse episódio eu já terei feito. Já vai verdade. ser passado, já terei me divertido, então estou com expectativas altas. Vocês já terão visto no perfil do Midcast imagens, né, se possível. E aí fica a denúncia aqui de que Thaís Kisuki não come frutas. Já fica a denúncia. Já tá entregando a amiguinha já? Já tô entregando a amiguinha aqui. Não como fruta não. Vamos ver o que vai viver essa semana. Tá frio em Brasília e tá seco. Vejamos. E completando nosso trio de hoje, temos ele retornando, e ele não está falando diretamente do gabinete do César Maia, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Agora eu tô até bem, né? Eu voltei aqui porque, aparentemente, quanto mais ausente eu fico do programa, mais vocês me exploram. As últimas 2 semanas que eu não estive presente nesse programa, aconteceram aí propostas pornográficas envolvendo meu nome. Mas você escutou o episódio? Como é que você ficou sabendo disso? Não, a fofoca corre, meu amigo. Tá achando o quê? Chegou o contrato lá do Only Lammers pra ele assinar e ele ficou... Only Lammers. Não, chegou o DM pra mim falando foto do pezinho. Manda foto do pezinho. Por que isso? De onde fez essa história? Aí você imaginou que veio da gente. Que absurdo, cara. A gente jamais te botaria pra jogo, Rodrigo. Exatamente. Jamais a gente usaria seu nome pra inventar coisas aqui, sem te consultar antes. Nada que não fosse verdade. Sabe que é por isso que o Diego parou de frequentar o programa, né? Porque de tanto a gente prometer nude dele pra ouvinte, aí ele falou, não, cara, isso aqui tá meio errado, isso aqui, eu sou funcionário público, isso tá afetando meu trabalho. Então, ouvinte, você tá escutando isso aqui, já tivemos o tour, né, de Thaís Kisuki por Brasília junto com a Ana Raíssa e, né, espero que tenham conseguido encontrar também com Adi Ferreira e Diego Esquinelo, cara, que encontra, que inveja. Eu, sem ter acontecido, já estou com inveja, Ana. Já falei com Thaís, a gente devia ter apelado com você pra você vir pra cá, feito um drama. Pois é, mas da cara, próxima vez vai rolar. Vai rolar, com certeza. Tem que ser na praia, pô, agora. Porque todo mundo vindo aqui pro Planalto Central, eu quero praia. Tem que ser lá em Vitorinha. Poxa, e João Pessoa? João Pessoa. Onde pode ser? Exatamente. Bom, então vamos lá. Começar aqui o episódio com atualizações de notícias passadas. Tem bastante aqui. Hoje a gente começa com a questão das saidinhas que comentamos no episódio passado, né? Que o Congresso derrubou o veto do Lula em relação a essa questão e a OAB anunciou que vai solicitar, na verdade já solicitou ao STF, né, que declare inconstitucional a lei que acabou com a saidinha temporária de presos e restabeleça o benefício. Ao dar entrada na ação, a OAB arrasta o STF para arbitrar o tema que opõe o Congresso e o governo Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, acham que vai realmente surtir algum efeito ou vai jogar mais lenha na fogueira caso o STF resolva decidir a favor da OAB, né? Eu acho que vão sentar em cima desse tema por enquanto, cara. Eu acho que vão sentar, mas tinha tempo que eu não vi a OAB acertar uma. É verdade. Quem diria? Agora falta os médicos. Mas até que enfim, né? Eles falam que é dever do poder público promover a ressocialização, o que é verdade. Embora não seja feito nos moldes necessários. Mas eu acho que o STF não vai comprar essa briga agora. E acho que o Lula é uma briga que ele não comprou. O Lula do Velho Testamento teria comprado. Agora esse Lula tá dizendo demais, não comprou. O Lula tricampeão mundial de conciliação, né? Conciliação, nessa aí eu não fiz o L. Mas tô feliz de... Mesmo o STF, eu acho que vai sentar, que não vai comprar essa agora, mas de ter visto que a OAB serviu pra alguma coisa, né? Depois de só notícias bizarras vindo desse lado aí. Cara, eu não sei nem se o Lula do Velho Testamento compraria essa não, porque eu não me recordo do Lula ter uma pauta para desencarceramento. Eu não me recordo isso, em nenhuma campanha do Lula. Não, mas era uma pauta que a esquerda meio que ia ali no pacote. Não era especificamente para desencarceramento, mas era uma perda de direito, era visto como dessa forma. Então, eu acho que ele não... Que era uma coisa que a própria esquerda bateria mais o pé, não só o Lula. Assim, eu acho que isso vai seguir na mesma toada, concordo com vocês que o STF vai sentar em cima disso, mas enquanto isso, as saidinhas vão continuar, né,
praticamente proibidas. E aí eu já acho que a gente pode tentar imaginar um cenário em que vai dar muita merda, porque, né, se a gente já tem a situação dos presídios como ela está hoje, se você retira mais um direito, a coisa fica ainda mais estressante, você coloca mais pressão nessa panela, podem imaginar o que vem pela frente. Exatamente. Lembrando que antes da reforma, né, antes da lei, os presos com bom comportamento tinham o direito de sair da prisão para visitar familiares, estudar e participar de atividades de retorno ao convívio social, e a nova lei limitou as saídas temporárias a cursos profissionalizantes ou de ensino médio e superior. E aí também está aqui na reportagem que o André Mendonça, né, o ministro do STF, ele já chegou a se manifestar sobre essa reforma em outro processo e defendeu que a mudança não vale para detentos que já estão presos, ou seja, não tem efeitos retroativos. Era só que faltava também, né, cara? Vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque a gente tem uma atualização de notícia passada, mas com um fato novo, né, que gerou bastante confusão ontem na Câmara dos Deputados, que foi o Conselho de Ética arquivando o processo contra os Janones por suposta rachadinha. A gente chegou a comentar aqui num passado não tão distante desse caso, né? A gente até falou, Janones, boa sorte aí, se você realmente fez o que está sendo acusado, sinto muito, mas tchau e bênção. Só que o Conselho de Ética arquivou e o relatório, inclusive, foi do Boulos. A oposição aproveitou para bater muito nisso, porque eles já têm essa rixa com o Janones, então fizeram campanha forte para tentar empurrar essa cassação. Pegaram bastante no pé do Boulos, chegaram a levar o Pablo Marçal para a sessão, né, do Conselho de Ética, justamente para já criar esse embate, né? Lembrando que o Pablo Marçal ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, assim como o Boulos, e por 12 votos a 5, o Conselho de Ética decidiu arquivar. E aí o que aconteceu? Depois que acabou, né, a sessão, que já estava tendo muita confusão durante, né, a discussão, durante a leitura do relatório, o pau quebrou na sessão. Também não quebrou tanto, né? Não foi como no parlamento da Ucrânia, da Rússia, o negócio não é mais... O pau ameaçou quebrar. Exatamente. Principalmente entre o Nicolas e o Janones. O Nicolas estava alteradíssimo, quase pulando por cima das mesas, né, apontando o dedo, xingando, o Janones xingando igualmente, inclusive usando adjetivos homofóbicos, que hoje ele se desculpou no Twitter, né, pelo uso, falou que estava ali no momento da raiva, enfim. E aí teve um deputado do PT, que acho que foi o Rogério Corrêa, né, que chegou a ser agredido pelo aquele Éder Mauro, né, tomou um chute dele. Cara, foi uma confusão enorme. Assistam os vídeos aí no Twitter, tem um dos vídeos na descrição do episódio, que ela se estendeu, assim, por várias salas, vários corredores, o Nicolas indo atrás do Janones, o Janones xingando, mas tentando ir para outro caminho, o Nicolas indo em cima para tentar, na minha opinião, justamente gerar essa confusão e gerar um fato em volta dele, que ele se alimenta muito disso, né? Quando ele tá meio em baixa, quando ele não tá conseguindo emplacar as pautas dele, ele gera alguma coisa polêmica, alguma confusão para voltar aos holofotes, e acho que foi o que ele tentou ontem, né? Provocando tanto o Janones. Dizer com todas as palavras, ele e mais uma galera força a barra para ser agredido. Sim. Provoca a pessoa até ser agredido para sair como vítima ou para, nesse caso, depois poder fincar uma cassação de mandato. Exatamente. De alguém, se acontece realmente uma agressão, isso pode acontecer. Exatamente. Pode acontecer. E no final ele ainda saiu chorando, né? Tem um vídeo que rola dele chorando, nervoso pelo que aconteceu e tal. Enfim, como é que vocês viram essa situação? Eu vou me abster de dar opiniões sobre o que eu achei disso. Mas assim, foi um... Cara, a bruxa tava meio solta, assim. Tava uma loucura. Eu vi um momento ali, porque é o que o Rodrigo falou, eles querem ser agredidos, né? Porque a Câmara tá sempre em punho, aquilo vai dar corte, não sei o quê. Mas a imagem do Lícholas chorando no final, nervoso, e assim, foi o único rastro de humanidade que eu já vi nele, mostra que eu acho que a coisa foi pior do que ele mesmo plantou, sabe? Dele ter chegado a ponto de chorar de nervoso, assim. O Janones estava espumando, assim, foi uma coisa horrorosa. Teve um outro deputado que deu um mata-leão no Janones. A primeira imagem que eu vi foi isso, assim, o cara segurando o Janones pelo pescoço. Thaís até comentou, né? Foi um da Paraíba, né? Um da Paraíba. E assim, você vê aquela cena deles andando no corredor, assim, o Nicolas Lícholas, eu gosto do Lícholas, bom. Lícholas chora, xingando o Janones xingando ele de volta, mas o Janones já estava num ponto tão descompensado que ele quase não consegue falar, e tem um monte de gente, assim, algumas pessoas tentando apartar, segurando os dois, e um monte de gente com o celular na mão. Sim. É
a espetacularização, né? Então, assim, eu ponho isso e outras coisas mais que a gente vai comentar sobre o dia de ontem na conta de Arthur Lira. Ele é o presidente da casa, ele nunca cobrou decoro de ninguém, ele é um dos que fomentam esse tipo de coisa, afinal ele é o braço direito do Jair em Brasília. A gente já falava, né, que se cercar virava um circo, se cobrir, como é que é? Cercar virava um zoológico, se cobrir virava um circo, mas tá demais, assim, tá ao ponto do... A Erika Hilton chegou a falar, assim, a próxima vez vai ser o quê? Com um tiro? É o que tá se faltando. Agora tem deputado passando por cima de mesa e de cadeira para acertar o outro, que foi o que o Lícholas fez, que ele foi para cima do Janone. Mas não foi, né? Ele fica ali meio, opa, me segura. Igual o Zé Trovão, né? Zé Trovão também. O Zé Trovão também passou por cima. O Lícholas chegou, eu gostei de Lícholas. Ele chegou a ficar fazendo bate aqui, bate aqui. Foi. E não tem ninguém mais que mereça uma porrada na cara do que a pessoa que faz isso, bate aqui. Enquanto a briga em si, nota, Ana Raíssa, nota. De 0 a 10, nota para a briga. Cara, 8 de 10. 8 de 10? Eu ia dar um 4,5, cara. Não, eu acho que abalou muito por duas coisas. O Nicolas ficou tão nervoso que ele chorou e o Janones ficou tão nervoso que ele não conseguiu falar. Que são os extremos dessas duas criaturas. Então, foi uma briga mental. Aposto que eles estavam exaustos no fim do dia. Não foi as vias de fato, mas mentalmente eles foram. Eles estavam muito desgastados. Eu realmente só pensei no critério vias de fato, mas mentalmente você tem um ponto aí. E você, Rodrigo, nota e o que achou da confusão? Cara, eu dou uma nota baixíssima, assim. Não vou alto, não. Eu entendo os motivos de Ana Raíssa, só que pra mim essas quase brigas, elas têm pontos muito negativos, assim. Além do óbvio da gente levar esse tipo de violência pro parlamento, que por mais que sempre tenha sido tosco, Câmara dos Deputados no Brasil nunca foi uma sala de chá, assim, nunca foi um lugar super educado. Mas existia um certo verniz, uma maquiagem, até de intelectualidade em certo momento, e que ela se perdeu a um ponto em que hoje a coisa ela é mais do que patética, assim. É um desserviço, é uma grande perda de tempo. E todas as vezes que acontece esse tipo de situação, que não chega a nenhum extremo, porque o pessoal nem pra fazer igual o ensino fundamental, que a galera fica tocando de ombro, assim, sabe? Empurrando um ao outro de ombro, porque depois não dá em nada. Com o Arthur Lira lá, ou com as outras mesas que a gente tem, não há punição. Não há punição pra esse tipo de provocação. E eu não digo pras reações, eu digo pra provocação. Porque é uma provocação que passa muito os limites, é um nível de ofensa e que nunca chega a ter uma consequência pra esse tipo de parlamentar. Porque o dia que tivesse, pararia. Só que aí, como não tem, na próxima vai ser pior, como disse a Erika Hilton. Na próxima vai ser pior. E mais, isso tem um reflexo na sociedade também. Porque os grupos que eles acompanham, esse tipo de movimentação política, e os cortes que eles vão circular depois para esses grupos, incentivam que se comporte assim. Que esse seja o modo como você lide com o outro, ou com a oposição, com a discussão. Então a gente alimenta uma perspectiva violenta. Porque não vai haver punição. Se não há punição para eles, também se pressupõe que não vai haver punição para o eleitor que reproduz aquele comportamento do seu parlamentar. E, de novo, não é a reação, você ser provocado e você reagir com alguma violência, que eu condeno. Porque sim, se a pessoa for provocada até o ponto em que ela perde o controle, isso ainda que tenha que se ter alguma consequência, é compreensível. Agora, não ter nenhuma represália para constante provocação, para o distúrbio que esses parlamentares da extrema-direita causam. A gente acompanhou na última CPI, parlamentar que todos os dias estava lá atrapalhando os trabalhos. Não deixa a discussão andar, não deixa a votação acontecer, não deixa nenhum tipo de argumentação ser colocada na mesa. E no outro dia está lá de novo, e não é retirado da sessão. Não é possível que esse tipo de parlamentar ele continue no Conselho de Ética, por exemplo. Não pode. Não é possível que o parlamentar que ele tenha esse tipo de comportamento de provocação, de descaradamente tentar levar a outra pessoa a cometer uma agressão, que ele continue a presidir uma mesa de comissão, por exemplo. Não é possível. Nem esse tipo de punição era óbvio que deveria acontecer. Peraí, você se comportou dessa maneira? Então você já não pode presidir uma mesa. Você não pode fazer isso. Não pode estar nesse papel. Até no Big Brother você tem essa regra, cara. Se você chega lá e pede pra pessoa bater na sua cara, tu vai receber uma reprimenda até ser expulso. É isso aqui devia estar
tá no papel, sabe? Regimento. Pediu pra bater na cara, perde direção de mesa. Pediu pra bater na cara, é expulso da sessão. Não dá, cara. Não dá pra pessoa chegar, bate aqui e xinga a mãe do sujeito e pede, bate aqui na minha cara. Pô, peraí. E não vai ter consequência nenhuma, não vai ter punição. Aí eu não consigo ver nada de positivo. Não há entretenimento, porque a baixaria ela se conteve, então o entretenimento também perde nota. Não há uma consequência positiva se a gente fosse analisar seriamente a questão, pelo contrário, vai repercutir da pior maneira possível no público e na próxima vai ir para uma violência ainda mais descarada. E a gente viu acontecer diversas situações, com o Glauber, por exemplo, mês passado, algo similar, sabe? Esse pessoal vai lá com essa intenção. Então você imagina que se aconteceu uma ou duas vezes de um parlamentar de esquerda ser provocado até quase perder a compostura, isso é cotidiano, porque essa galera tá acostumada com nível baixo de discussão, tá acostumada a ser provocado. Quando você chega ao ponto, com certa carreira política, mesmo curta, e se envolveu com política, chegou a ser eleito, tá acostumado com baixaria, tá acostumado com as pessoas te ofendendo, com provocação. Pra você chegar a perder a compostura é porque é uma insistência absurda, é o tempo todo, é o impedimento do seu trabalho. E aí, mesmo que algumas pessoas não gostem do Janones, eu não vou muito tocar do Janones, não é essa a questão. Acontece com ele, acontece com qualquer outro parlamentar de esquerda ou que não é de extrema direita lá. Essa galera tá o tempo todo exposta a um nível de provocação que a gente nunca tinha visto antes no parlamento. Exato, concordo com vocês e eu acho que assim, apesar de ter muito show, né, muita encenação pros vídeos que estão sendo filmados, né, como a Ana comentou, tinha mais gente em volta filmando do que gente na confusão tentando apartar a briga. Eu acho que a gente tá muito próximo de chegar às vias de fato, porque realmente só tá escalando. Desde a eleição do Lula, tá só escalando. Alô, Janô, tá ouvindo a gente? E aí eu vou até trazer para esse momento aqui, né, eu tinha colocado mais para frente, mas acho que encaixa bem nessa situação, que foi a questão da Luiz Erundina, que ela passou mal durante o finalzinho da sessão da Comissão de Direitos Humanos ontem, né, que ela estava lendo, né, um relatório dela, e aí ela passou mal porque, tipo assim, o pessoal ficou, né, atacando ela, obviamente fora dos microfones, né, para poder, né, não ficar uma coisa tão feia, mas a tropa bolsonarista ficou atacando, e ela, com a emoção, né, que ela fez uma fala muito forte, né, em relação à questão da anistia, da comissão de mortos e desaparecidos, ela acabou passando mal e foi hospitalizada, mas já tá tudo bem. Mas um dia antes a gente teve um ataque canalha da deputada bolsonarista, que é a Coronel Fernanda, ao falar uma coisa lá para atacar a esquerda e defender o ponto dela, usou o caso do assassinato do irmão da Sâmia Bonfim para poder atacá-la. Então, assim, a gente ainda teve mais essa situação. Eu tiro o chapéu para a Sâmia porque, além dela ter respondido de forma muito dura e assertiva, ela conseguiu manter a calma para não voar em cima da mulher, porque acho que qualquer outro ali com menos preparo do que ela tem, que ela já demonstrou em várias situações e essa semana mais uma vez, teria partido para cima da mulher, porque, né, existem, até para a baixaria do Congresso existem certos limites, né, e a Coronel Fernanda, ela ultrapassou de forma absurda. Quem por acaso não viu essa situação, tem um link na descrição do episódio, e aí se vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a esses dois casos, antes da gente ir para o próximo tópico, fiquem à vontade. Eu quero fazer um link dessas coisas que a gente está comentando e, claro, concordando com tudo que o Rodrigo falou, com o que a gente falou há uns episódios atrás sobre o bolsonarismo ter adotado o modus operandi do MBL, que o MBL usava na rua, que é provocar a pessoa até ela sair do eixo. Isso eu estou lembrando dessa discussão para concordar com o que o Rodrigo falou. Não pode! Você tem que perder, sabe? Você tem que ser... E assim, vamos levar... Não é agora. Você bateu no rosto, falou bate aqui, você vai perder presidência, você vai perder tempo de fala, qualquer que seja. Porque não dá, assim, isso que essa Coronel Fernanda fez com a Sâmia, isso é não só reprovável, isso é punível. Lembrando que é a mesma brega que usa uniforme, que eu acho que ela nem tinha que trabalhar uniformizada, que ela vai com o uniforme da PM, é a mesma brega que tem foto dela fazendo saudação nazista. Então, assim, essa mulher ainda está no parlamento? Essa mulher ainda tem direitos? Porque essas pessoas não têm que ter direitos políticos. Você fez saudação nazista, você não pode ser votado, você não pode votar, assim. A gente já devia ter passado dessa fase. Então, todas essas coisas, sabe, você tem uma deputada, e ainda uma deputada, uma decana, uma mulher idosa, como a Luiz Erundina, que sempre foi respeitada por todos os espectros ali dentro, ou pelo menos os mais relevantes, precisar ser hospitalizada
porque está sendo desrespeitado enquanto fala. Sabe, essas coisas têm que ser punidas e têm que ser punidas na hora. Não adianta assim, vamos abrir um sindicato. Não vamos, é agora. É agora. Olha, senador fulano, o senhor tinha tempo de fala aqui na prova, e o senhor não vai ter. E a partir de agora o senhor vai perder XYZ. Porque está perdendo o lastro que não tinha, né, de normalidade. E aí eu reitero o que a gente falou do episódio passado. A gente não tem uma direita no Brasil. A direita no Brasil, infelizmente, hoje a centro-direita é o PT. A gente tem uma extrema-direita, uma ultradireita, e ela está ficando cada vez pior. O Nicolas não vai deixar de fazer provocação barata. Esses coronel fulano, pastor cicrano, cabo não sei quem, não vão deixar de fazer provocações baixas, a ponto de fazer um colega perder as estribeiras. Sinceramente, ninguém ali eu culparia. E olha que é o que você falou, a Sâmia foi assim, brilhante. As falas da Erika Hilton também, eu ia falar que eu não teria capacidade e maturidade para isso, mas poucas pessoas teriam maturidade para segurar as situações da forma como elas seguraram. Porque virou política, o que era modus operandi, de um bando de moleque babaca que fazia vídeo para a internet achando que estava fazendo crítica política. E aí tem tempo que a gente não fala disso, mas a culpa disso, o ovo foi chocado lá na época do Era CQC, aquele programa, que eles ficavam seguindo as pessoas na rua, que ficava com a tal da chinela, forçando lá a fulana a usar um chinelo, eu acho que inclusive era a Luana Piovani esse negócio do chinelo. Ficar andando atrás de político com quem quer que seja, sei lá, caixão, tinha uns negócios assim. Então isso começou lá atrás e eles levaram essa babaquice que já era babaca na televisão para dentro do Congresso. Isso tem que começar a ser punido agora. Quando a gente cobra do Arthur Lira que seja punido, é para que isso não se torne o convencional, o comum, aliás. Porque, assim, se eu estou precisando discutir mudanças climáticas, se eu estou precisando discutir catástrofes climáticas e coisas grandes e importação de arroz, medidas imediatas para salvar um estado, e não vai ser a última vez. Se eu estou precisando discutir direitos reprodutivos de mulheres e de pessoas que engravidam, eu nunca mais vou conseguir discutir nada disso. Eu vou ter que ficar discutindo sempre e fulano chamou o outro de bobo e bateu na cara e disse bate aqui, que não sei quem chamou não sei quem por um comentário homofóbico. A gente não vai levar discussão nenhuma para lado nenhum, porque a gente já não vai ter essa régua moral mais, que já não tinha, mas pelo menos eles fingiam. O PSDB fingia muito bem, tinham, né, aquela história de que o PSDB era o partido dos intelectuais. Não temos mais. O que a gente tem é uma molecagem. E aí na molecagem eu incluo todos esses pastores não sei quem, que a maioria é do PL, todos esses coronel não sei das quantas, todo fulaninho do MBL, fulano do não sei o que a gente tá cada vez mais assim. E onde que a gente vai parar? Quando a gente vê o caso do Freixo, por exemplo, que tinha discussões interessantíssimas e profundas sobre segurança pública e nunca mais houve espaço para se discutir isso. Porque o bandido bom e bandido morto tomou conta. Então, assim, essas provocações, elas têm que parar logo. A coisa tá ficando... Cara, assim... Tem que rir algumas horas, você tem que rir e torcer pra alguém dar uma porrada na cara do outro, ver se acaba, porque... Não, é agoniante você assistir qualquer sessão de comissão da Câmara dos Deputados. É agoniante, sim, não dá, porque você não consegue ver nada sendo debatido de forma séria quando você tem boa parte da comissão formada por esses bolsonaristas. Impressionante, cara. Rodrigo, assim, vamos só manter a culpa aqui no Arthur Lira e dizer aquilo. O que acontece? A impressão, e eu vou dizer que a impressão, só para não ser mais direto, é que o acordo ele está firmado entre os políticos de verdade, de direita e de extrema direita, que eles dizem para esse tipo de parlamentar troll, olha só, a gente segura você aqui, pode continuar fazendo esse trabalho de criar distúrbio, de provocar a esquerda, de provocar o governo, cria situações, enquanto a gente vota as propostas e você vota com a gente segura o seu mandato aqui. Então a gente não vai seguir regimento, a gente vai ignorar o que você está fazendo, porque você está fazendo esse trabalho sujo pra gente. E aí são políticos como Arthur Lira. Agora vai lá, Arthur Lira, cria corvos, vai de boa, cria assim, vai dar muito bom, cara, vai dar muito bom. Não tem perspectiva positiva pra nenhum lado.
em se manter essa situação. Mas, ao mesmo tempo, não parece ter solução enquanto a gente tiver esse tipo de presidência, sabe? É uma das piores presidências que a gente já teve, é uma coisa vexaminosa. A realidade é que não dá pra trabalhar, e você pega esse cenário que a Ana Raíssa descreveu, e você observa o que o Arthur Lira faz no momento de votação. Porque todo o tempo de discussão, ele é gasto com esse tipo de coisa esdrúxula, na hora da votação é questão de segundos, de minuto, votou e acabou. E aí qual era o tempo de debate? O tempo de debate foi gasto com isso. Não tem argumentação. Você traz a argumentação, apresenta os pontos e a pessoa ela não só não escuta o que você argumentou, como ela não tá nem aí, porque ela vai usar o tempo dela para poder xingar sua família. E acabou. E acabou o tempo de debate. E aí vem a votação, eles já têm um acordo com aquele pessoal que só tá interessado em manter o cargo deles mesmos, votam com a oposição e ponto final. Aí a gente já se pergunta o que o governo pode fazer com relação a isso. Eu acredito que tem uma margem para poder desarticular esse tipo de acordo que já existe dentro da extrema-direita, de reunir as lideranças e tentar fazer uma contraproposta. Olha, vamos isolar esse tipo de parlamentar, vamos parar de segurar a onda deles aqui e, em troca, o que a gente faz? Que tipo de proposta que a gente encaminha? Para que, pelo menos, exista o debate em cima de algumas dessas discussões, para que, pelo menos, algumas das pautas que elas são interessantes e úteis que o governo traz, elas possam ser votadas, porque nem colocar para votação o Arthur Lira coloca mais essas pautas. Nessas últimas 2 semanas, tudo que se colocou para votar, com exceção da urgência do Rio Grande do Sul, tudo que se colocou para votar não era pauta realmente de interesse do governo. Eram pautas articuladas pela direita e pela extrema-direita, eram pautas articuladas pela oposição. E as que tocavam o governo foram pautas que o governo foi obrigado a aceitar, como o que está vinculado à reforma tributária. Fora isso, mais nada. Então, como é possível que o governo ele não tenha nenhum poder para poder agilizar a votação de pautas interessantes para o governo? Nenhuma, cara. Nenhuma. Então eu não consigo acreditar que o Arthur Lira tenha todo esse poder, que ele seja um homem tão forte em Brasília assim. Nada coloca na minha cabeça que existe alguém lá que tenha esse tipo de poder para dominar cada detalhe da movimentação no Congresso. Não dá. E aí, Rodrigo, aproveitando esse gancho, já vou até inverter aqui a pauta, porque a gente vai falar da taxação das blusinhas, né, como ficou conhecido aquele jabuti que a gente comentou semana passada, dentro do programa Mover, né, proposto pelo governo federal para poder subsidiar, incentivar a indústria nacional, né, principalmente automobilística. A gente teve a situação essa semana que foi a votação no Senado, né, do que foi aprovado no Congresso. E aí caiu na mão do senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, a relatoria do projeto. E ele imediatamente disse que ia retirar do projeto essa taxa, porque dizia que não tinha qualquer relação com o que estava sendo proposto no projeto. E até esse ponto, acho que todo mundo concorda com ele, né? Afinal, não se chamou de jabuti à toa essa situação. E aí entra um outro fator que se noticiou que, na verdade, esse movimento dele não foi porque ele realmente achava que a taxa não tinha que estar ali. Foi porque ele queria um embate político com o Arthur Lira, que também é das Alagoas. E aí o que aconteceu? Quando o relator tirou esse ponto do projeto, o Arthur Lira ficou puto com o governo, dizendo que o governo tinha descumprido o acordo feito na Câmara, enquanto o governo disse que não descumpriu acordo nenhum, que isso foi ação do Rodrigo Cunha. E aí, o que rolou no noticiário foi que o Arthur Lira falou para o governo o seguinte, então tá bom, vocês vão tirar a taxa do projeto e vai voltar para a Câmara. Então, acho que não vai dar para votar mais o projeto do Mover na Câmara, não. Acho que não vai ter mais clima. E aí, a articulação que foi feita, né, durante essa semana foi levar o projeto para o plenário para votar, o relator realmente tirou e o governo teve que enfrentar o desgaste de apresentar uma emenda para voltar com a taxação de produtos até $50 dentro do projeto Mover. E aí ficou dessa forma. E para minimizar a situação, Rodrigo Pacheco abriu votação simbólica, então não teve registro de voto. Alguns parlamentares foram lá falar contra o texto ou a favor. Inclusive, a gente teve um momento maravilhoso do Jorge Seife defendendo efusivamente a taxação. Com certeza caiu o Pix da Havan. Então, assim, procurem, tem na descrição do episódio. Mas essa situação mostrou o que o Rodrigo comentou, dessa movimentação do Arthur Lira e desse poder que ele exerce em Brasília, porque é uma pauta que estava no Senado,
que ele não gostou, ele ficou puto, ameaçou o governo, e o governo teve que comprar parte do desgaste, né, frente à opinião pública, de voltar com a taxação para um jabuti que o Congresso enfiou no projeto que não tinha nada a ver com isso. Ou seja, a ideia original do governo era criar um projeto para tentar, como eu falei, né, subsidiar e incentivar a indústria nacional na parte automobilística. Os caras enfiaram o jabuti, foi para o Senado, tiraram o jabuti, o Arthur Lira ameaçou e obrigou o governo a voltar com o jabuti. Então, assim, mais uma vez, nesse caldo todo, o governo demonstra uma certa fraqueza na articulação, mas no final das contas o Padilha, né, e o governo comemorou a aprovação do projeto Mover, mas teve que entubar mais essa, né? Como é que vocês acompanharam a taxação das blusinhas, que agora definitivamente entrou e volta para a Câmara porque tiveram algumas alterações, né, mas aparentemente não terá mais resistência. Toda essa confusão, a minha crítica vai à indústria nacional. Assim, eu tava ouvindo não sei se foi essa semana passada, que o Haddad que ele até deu uma comida de rabo no Nicolas e nem tinha sido, no Kim Kataguiri, e nem tinha sido o Kim Kataguiri que tinha feito a pergunta. E eu tava ouvindo de novo essa fala dele, eu peguei para ouvir tudo, hoje mesmo inclusive, e aí ele estava falando, né, que o governo, para cumprir com suas obrigações, ao invés de aumentar a carga tributária, aumentar os impostos, o que o governo fez? Ele está indo buscar impostos de quem deve e não paga. Que entra aí aquela questão das desonerações que a gente falou rapidinho aqui, que é uma questão complicada e chata, né? Então, você tinha uma desoneração sobre a folha de pagamento dos salários das empresas, e aí rolou em algum momento vai ser desonerado e tem que pagar só X, e agora o governo quer receber o devido de novo, e que também foi assim, a Câmara derrubou o veto do Lula, aí o Lula entrou, fez de novo, e eles derrubaram, e o negócio foi ficando... E aí tem isso, né, de que você tem que tirar dinheiro de algum lugar. E a ideia, se a gente for pensar, como bem disse o Haddad, antropologicamente, nessa história da taxação das brusinhas, que devia ser o correto, tem isso, né, de você não quebrar a indústria nacional com uma concorrência desleal, porque realmente é baratíssimo, e vem para cá e você, às vezes o frete é grátis, blá. A minha crítica, mais do que a essa paga não paga, se proíbe não proíbe, é ao fato de que a indústria nacional, que neste caso específico de compras, né, do consumidor direto com o importador, né, você não tem um importador, aliás, você tem um consumidor que compra direto. Ao invés do velho da Havan comprar os pratos dele lá e eu ir na loja brega dele comprar, eu compraria. Ou a brusinha lá, ao invés de ir lá na Renner, eu vou comprar direto do quem vende. Seria uma boa ideia se os caras não comprassem justamente desse mesmo fornecedor que eu, enquanto consumidora, posso comprar hoje. Porque você tem lojas e lojas de roupas que elas estão exatamente, inclusive, as mesmas fotos nas redes sociais e nos sites. As fotos, inclusive, são as mesmas usadas na Shopee pelos vendedores 99% das vezes chineses. Então, você tem exemplos, e com essa discussão levantou uma garimpagem desses exemplos, que é você ver uma blusa, um tricô, por exemplo, agora que está frio, por R$60 na Shopee, que eu posso comprar direto, e por 320 na loja dessa. Então, essa medida vai ser sempre impopular, não só por isso, assim, não só por ser um aumento de imposto, que já é uma medida impopular qualquer que seja o motivo, mas pela nossa indústria nacional não está fortalecida a ponto de ser um tricô nacional. Eu não compro um tricô nacional. A blusa que eu vou comprar na Shein, que eu vou comprar em qualquer loja da Shopee, é a mesma que o cara que tem loja lá no shopping compra, e ele vai me vender no valor 10 vezes mais caro, na melhor das hipóteses. Então, é um falso fortalecimento da indústria nacional. O velho da Havan, ele não vai vender um jogo de pratos feito ali no interior de São Paulo. Ele vai comprar lá da China e vai chegar na mesma caixa que chegaria lá em casa. A diferença é que vai chegar muito mais. Então, assim, essa discussão acabou ficando meio deslocada, porque você não consegue que o consumidor fique tipo, ok, vou ser patriota aqui, vou pagar esse imposto, porque são os mesmos produtos, são exatamente os mesmos produtos. Se eu compro uma solução para minha casa, né, de tecnologia ou de iluminação, por exemplo, se você teve que repor pontos de luz na sua casa, você sabe que é muito mais barato comprar na Shopee, e aí eu vou lá na Leroy Merlin, e aí tem exatamente a mesma coisa lá da Leroy Merlin,
3 vezes por baixo o preço. O problema não é ser mais caro na Leroy Merlin. O problema é ser exatamente o mesmo produto. Ele não comprou, isso não é a indústria nacional. Ele está revendendo. Então, assim, você nunca vai... É uma proposta que ela vai ser sempre descolada da realidade porque ela não leva em consideração isso. Que eu não estou comprando um produto nacional. Ai, tá bom. Porra, então eu vou deixar de comprar sapato aqui. Mas é o mesmo sapato. Exatamente o mesmo. Aí o cara coloca o nome da grife dele e te vende. Mas é exatamente o mesmo. Não é uma cópia, não é um dupe, não, é exatamente o mesmo. Então vai ficar deslocado para sempre. Etiquetinha Made in China, né? A etiqueta Made in China tá lá. Então, assim, sabe, eu vou na Netshoes comprar uma camisa do Brasil, é a mesma que tá lá. Exatamente, é tudo Made in China. Então, assim, como que você quer que as pessoas fiquem do lado? Pô, meu dinheiro na capim, sacou? E são coisas que você tem que comprar, mas são coisas... igual o Lula falou, mas o povo compra bugiganga. Deixa o povo comprar bugiganga, sacou? Eu não tenho que viver só para comprar roupa de frio quando faz frio, roupa de calor quando faz calor. Eu posso ter uma bota do unicórnio X, mas aí você não tem esse fortalecimento da indústria que eles buscam, porque não há, é tudo made in China. Não, e até porque esse Jabuti, o lobby dele para entrar nesse projeto que não tinha nada a ver com essa discussão, foi das grandes varejistas, que fazem exatamente isso que você falou. Então, mas assim, concordando com tudo que a Ana Raíssa falou, me irrita muito isso, porque o pessoal quer viver no capitalismo, porém protegido por um Estado comunista. Essa é real, assim, porque essa galera fala, não, contra o comunismo é um cacete, cara, porque na nossa realidade a gente não tem essa variedade de produtos aqui, produzidos pela indústria nacional, não existe, não tem. Então, pra mim não é só uma questão de preço, é uma questão de variedade mesmo. Se for procurar as coisas aqui locais, a gente não vai encontrar aquilo. Isso é um problema da nossa estrutura de produção global, do modo como ela se organizou nas últimas décadas, assim. Não é uma coisa que se resolve facilmente. Então, é a hora de ligar o arquétipo do millennial anticapitalista dos anos 90, né? É isso, cara, é culpa do capitalismo. Não tem outro jeito. Só que essa ilusão que a galera nos vende, que a Ana Raíssa tá comentando, pra mim ela é muito mais perniciosa, porque ela faz com que o público culpe o lado errado da história. Ele não visualiza quem é o real culpado disso. E isso abre margem para que esses grandes varejistas no Brasil mantenham uma taxa de lucro absurda, que você não vai encontrar em diversos outros... Aquela história, você não vai encontrar isso em países desenvolvidos. A pessoa ter o direito de manter essa taxa de lucro. Não é razoável, cara, você pensar que, peraí, eu vou modificar uma lei, eu vou impedir a entrada de produtos, eu vou obrigar o público a pagar mais porque eu tenho um direito sagrado de poder cobrar, de poder lucrar 500% em cima de um produto. E eu não quero mais pagar imposto nenhum, eu quero ter o direito de lucrar 500, 600, 700, 1000% em cima do produto e foda-se. Qual é, cara, assim? A gente, inclusive, tem lei pra isso, pra proibir esse tipo de lucro absurdo. Não dá, não se pode fazer isso. Mas quando a gente lida com produtos importados, aparentemente pode. Aparentemente não tem problema de você manter esse tipo de taxa. E, claro, a gente poderia organizar tem a ilusão de que a gente pode organizar boicote? E, não, cara, a gente não pode organizar boicote, porque a real é que se a gente fosse organizar boicote, primeiro, a gente precisaria de um tipo de consciência de base, consciência de classe, que a gente está há séculos de atingir. Segundo, isso que a Ana Raíssa comentou também é justo. Não dá para você virar para boa parte da população brasileira e dizer, não, que isso, cara, você agora tá pegando seu salário e você tá comprando coisas supérfluas? Que isso, você é pobre. Onde é esse pobre comprar coisas supérfluas? Põe-se no seu lugar, compre o seu arroz com feijão, compre a sua sandalinha genérica da Havaianas e fique feliz com isso. Que isso, pobre querendo comer carne? Cara, pobre querendo vestir roupa bonita? Pobre querendo passar maquiagem coreana? Você tá maluco, velho? Se tu é pobre, fica na tua, não funciona assim essa discussão, sabe? Não dá pra fazer isso. Mas eu ponho a culpa, sim, em parte na indústria nacional, nos grandes varejistas nacionais que fizeram esse lobby, mas também na fraqueza do governo. Muito isso na fraqueza do governo. Como que a gente não consegue fazer pressão em cima dessas grandes empresas, desses grandes empresários nacionais que estavam financiando o golpe até anteontem? Não é possível que a gente continue abrindo os braços e falando, não, pode lá ter os seus 500, seus 1000% de lucro, ninguém vai tocar nisso, ninguém vai questionar. Não teve nenhuma vez que isso foi questionado nas discussões. Rodrigo, o velho da van, no dia seguinte, ligou pro Omar Aziz agradecendo a defesa. Não dá, cara, assim, isso é uma discussão vencida, é uma coisa completamente sem sentido, esse tipo de taxação. Não tem cabimento. Ainda mais considerando o valor do dinheiro hoje, o valor da nossa moeda hoje. Você dizer que você vai taxar compras de até
até $50, cara. Sério, isso é, com o valor que o dinheiro tem hoje, isso é um nível muito baixo para taxação, um nível muito baixo. Você não está pensando em conseguir taxar gente que gasta muito dinheiro com importação, não. Você está impedindo o consumo das pessoas mais pobres. Você está corroendo o valor do salário básico, assim. É isso que você está fazendo. A gente já tem um problema da inflação comer o salário da população mais pobre. Quando você insere esse tipo de taxação no tipo de comércio que a gente tem hoje, você está dando mais margem para que esse salário mínimo ele seja ainda mais corroído. Ele não vai acompanhar. Ou as pessoas elas param de consumir, ou elas vão ter uma vida ainda mais miserável. Não é possível isso, assim. Mas já essa é mais uma que a gente perdeu. Honestamente, essa é mais uma que a gente perdeu. Porque se os grandes varejistas nacionais, eles têm esse poder para fazer esse lobby, conseguir esse tipo de liberdade, esse tipo de privilégio, então eles podem fazer qualquer coisa. Porque isso é uma coisa pequena para eles, tá, gente? Isso é uma coisa pequena, assim. Eles já continuam com o lucro, eles já estão em crescimento. Eles já estão, não é como se os varejistas estivessem perdendo o mercado, tivessem a míngua, tivessem, nossa, essas grandes lojas vão fechar, não tem como elas se manterem. Primeiro que tem, depois que seja lá qual dívida que elas tiverem, essa dívida é postergada até a escala de bilhões, e mesmo assim eles não perdem nada, mas mesmo com esse lucro absurdo que eles têm, eles ainda se dão a liberdade de ter mais um privilégio. Se eles podem fazer isso, eles podem fazer qualquer coisa. Mas, Rodrigo, eles alegaram que está ocorrendo milhares de demissões nos últimos anos por conta das comprinhas da galera nesses sites, pô. Você também não procura entender o lado do empresário brasileiro. É muito difícil, cara, a pessoa ter que cortar do próprio lucro. Exato, pô. Como é que o velho da van vai continuar abrindo loja nova? Que isso, cara, não pode. Assim, primeiro, assim, vamos ser comunistas de verdade, sabe? Pra ser comunista de verdade, sabe? A gente já tem que começar a dilapidar essas grandes fortunas. Porque, primeiro, esse cara que ele conseguiu essa fortuna, ele não tem que lucrar mais um centavo na vida. Ele já tem dinheiro suficiente para gerações. Então, ele não só não deve mais ter o direito de lucrar, de acumular mais fortuna, como a fortuna que ele acumulou, ela tem que ser aos poucos dilapidada, para que ele não forme uma oligarquia. E a gente, essa era a ideia, sabe? Essa era a ideia. A gente não deve permitir que se forme essa escala de fortuna, que ela pode ter esse tipo de poder político. Mas o sujeito chegou até isso, então a gente tem que impedir que ele continue a lucrar, porque não há limite. Quanto mais ele lucra, outra pessoa perde. Se ele tá lucrando mais, colega, você tá perdendo. Você nunca vai conseguir ter mais dinheiro. Você nunca vai conseguir ter uma vida boa. Tu nunca vai conseguir acumular herança para deixar pros seus descendentes. Tu nunca vai, porque um tipo de desgraçado como o velho da van, ele tá roubando teu dinheiro. Ele já tem uma fortuna absurda e aquele dinheiro que poderia ir para você poder acumular algum capital, não vai, porque ele nunca vai deixar. Ele tem poder político suficiente para impedir que outras pessoas tenham crescimento econômico no Brasil. Todo esse crescimento econômico vai para ele e para outras pessoas que são oligarcas também. Rodrigo, você não está escutando, mas nesse momento toca Internacional ao fundo durante a sua fala aqui neste episódio, cara. Dilapidar as fortunas. Esse é o objetivo. A gente tem que aprovar a lei para dilapidar a fortuna. Complementando aqui que esse texto vai precisar voltar para a Câmara porque foram excluídos, né, conteúdos estranhos, né, que é como eles chamam, ao tema inicial que haviam sido incluídos na Câmara. Um deles é o que incluía na lei a exigência de uso de conteúdo local na exploração e escoamento de petróleo e gás, e outro trecho excluído pelo relator tratava de incentivos para a produção nacional de bicicletas que também já tinham enfiado dentro do projeto na Câmara, sendo que o projeto do governo não trata disso, cara. É uma coisa específica, né, para a indústria de veículos, para incentivar a descarbonização, né, limite mínimo de reciclagem, cria o tal IPI verde. Então, assim, retirar, então vai voltar para a Câmara, vamos ver como é que vai ser, mas provavelmente vão seguir o que o Senado definiu, né, depois de tanta polêmica. Falando em polêmica, nós temos a questão da PEC da privatização das praias. Isso é tudo atualização de notícias passadas, hein? É quase episódio inteiro aqui. Que foi toda aquela polêmica, Luana Piovani, Neymar, Flávio Bolsonaro, a praia vai ser privatizada, não vai? E aí teve um fato curioso que saiu na coluna, acho que foi do Lauro Jardim, que a discussão entre o Neymar e a Luana Piovani sobre a PEC elevou em 500% a procura pelo tema, segundo dados do Google Trends. Eu vou fazer uma procura pelo tema aqui agora, porque eu não acompanhei porra nenhuma disso. Eu não sei qual é essa proposta, eu não sei o que ela significa, eu não sei o que está sendo discutido. Então, por favor, alguém me elucide. Rodrigo, eu recomendo você escutar o nosso último episódio, que lá nós comentamos sobre isso. Não, eu tô ouvindo aqui agora.
Liga agora, assim, cara. Ou você pode ir atrás dos vídeos da Luana Piovani. Exato. Vídeo não. Ó, olha eu prefiro só. ouvir podcast. Então vai escutar o Midcast Política, é um bom podcast, acho que você vai gostar. Mas ó, segundo os dados do Google, dia 31 de maio foi o pico de buscas pela PEC das praias. Na comparação com o dia anterior, as buscas aumentaram 6 vezes no Brasil, 490% a mais, e novamente temos aqui que agradecer, incrível, cara, que esse momento chegou, nunca imaginei que isso seria possível. Agradecer a Luana Piovani por um vídeo raivoso, né, direcionado ao Neymar, que jogou atenção num tema que já tinha sido aprovado na Câmara lá em 2019? Não, em 2023, né? Já tinha sido aprovado ano passado e volta agora no Senado. E aí, com toda a repercussão, o Flavinho Desmaio já está já está admitindo que vai fazer certos ajustes. Você ouviu umas 2 entrevistas rápidas dele, ele falou que não, vai fazer alteração mesmo na leitura do relatório dele. Porra, e ele tá cada vez mais a cara do pai, né? Que o jeito de falar também é desagradável demais. Nossa, desagradável. E aí, segundo aqui a coluna da Malu Gaspar, as mudanças visam atenuar críticas, retirando o trecho que torna obrigatória a passagem destes terrenos para entes particulares. A transferência de propriedade passaria a ser facultativa, mas continua sendo permitida. Essa previsão é um dos pontos que renderam polêmica nos últimos dias em torno da privatização. E eu vi ele falando também que vai deixar claro no texto que praia não pode ser privatizada. Ele disse que vai botar lá. Porque qual é a jogada que ele está usando agora, né? Ele está falando que, não, mas a PEC nunca tratou disso. Está dito ali que as áreas não ocupadas continuam sendo da União. Ou seja, praia não é ocupada, continua sendo praia. Nada a ver. Só que o que ele não comenta é que, dependendo da região do país, esses terrenos de marinha, né, dependendo da localização, e se realmente for passado para estados e municípios, eles continuam podendo colocar para entes privados. Então, assim, o terreno não estava ocupado, mas a partir do momento que tem a transferência, ele passa a ser ocupado. E a partir do momento que passa a ser ocupado, em teoria, o cara pode ali fazer ali aquele cercadinho dele, né, fazer a privatização das praias, que é como foi vendida toda essa história, que é o que muita gente está se questionando. Ninguém está falando que na orla ali do Leblon, de Copacabana, a praia vai virar privada. Não é isso. É em casos específicos onde tem justamente o lobby de grandes empresários que querem construir resort, querem construir hotéis gigantescos em áreas que... Vários ouvintes nos falaram que em Pernambuco, por exemplo, isso já é normal. Exato. Por quê? Porque já tem áreas que realmente já tem esse cercadinho. Ah, não, você pode passar. Pô, mas para passar tem que fazer uma volta absurda. Você tem várias restrições, entendeu? Se você não estiver hospedado naquele local, você não vai fazer isso. E aí eu achei muito curioso que teve essa semana, né, o Flávio Bolsonaro dando uma entrevista que ele cita o Neymar. Sendo que antes, né, eles falaram que o Neymar não tinha nada a ver com a história. O Neymar falou que não tinha nada a ver com a história. E o Flávio Bolsonaro fala, não, ainda bem que temos Neymar e vários Neymarzes no Brasil para poder investir e trazer desenvolvimento, gerar empregos com esse investimento na orla brasileira. Porque a ideia deles é principalmente o Nordeste, né? É pegar a orla toda, enfiar resort para tudo quanto é canto. Então, assim, a gente está nesse momento. Obviamente, o chato do Arthur Lira está defendendo o texto, falou que é uma maluquice falar em privatização das praias, que isso já foi aprovado na Câmara e não teve essa briga toda, e que não vê sentido nessa situação. Então, Flávio Bolsonaro prometeu apresentar o texto, acho que na próxima semana, acho que essa semana ainda não vai mais rolar. Já tem gente comentando que talvez deixe para o ano que vem, né, para passar as eleições municipais. Então, por enquanto, tá nesse ponto, no dia que a gente está gravando aqui, dia 6 de junho, a questão da PEC aí da privatização das praias. Rodrigo, ficou alguma dúvida? Você quer que ainda explique o que é a terreno de marinha? Eu acho isso uma coisa muito anticristã, cara. Anticristã? Anticristã. Tá lá na Bíblia. Não construa sua casa na areia. Ai, pronto. Pô, por que não usa esse argumento lá nas comissões, Rodrigo? Acho que resolveria muito dos problemas que a gente tem. Lá tudo. Exatamente. Quando a gente já falou aqui em vários momentos, inclusive na época das vacinas de Covid, sobre a visibilidade que algumas pessoas dão aos temas, então isso seria muito pernicioso um presidente falar, por exemplo, que não vai se vacinar. E isso por quê? Porque bastou a Luana Piovani dar uma enxovalhada no Neymar que a procura pelo termo cresceu, sendo que era um negócio que ia passar na encolha. A gente só ia saber quando já tivesse acontecido.
Então, vamos ter a consciência de que mas o cara tem 500 mil seguidores, ele pode falar a besteira que ele quiser. Não pode. É o que o Skylab foi lá passar na cara do Monark, quando o Monark podia ter programa no YouTube. Você não pode usar um espaço em que você tem seguidores e você tem uma certa influência para falar o que você quer. Então, a Luana Piovani, mais uma vez, não conseguiu postar sua foto de biquíni, porque o país não deixa ela em paz, e foi um favor que ela fez. Porque o Flavinho Desmaio e o chato do Arthur Lira jamais teriam falado a respeito disso, se não fosse o holofote que a Luana jogou, né, em cima disso. E aí a gente falou de Neymar e eu vou falar para vocês de outro jogador de futebol, que é o Richarlison. Atenção, Rodrigo. Há uma casa de praia numa ilha, não recordo onde, porém acho que na Bahia, que há muitas décadas a Clara Nunes conseguiu o direito com a Marinha de usar, né, de usufruto de lá. Então, ela construiu sua casa lá e tem praia porque ela está ocupando aquele espaço, bababá, arará. Com o tempo, depois que a Clara Nunes morreu, o marido dela passou esse terreno para frente. E aí, esse terreno ficou indo e voltando, eram 2 sócias, aí uma delas morreu, a outra vendeu, falou, já estava idosa, não quero saber disso. E o marido dessa que estava idosa vendeu para quem? Richarlison, pombo. Richarlison construiu uma puta de uma casa, era um empresário dele que morava lá, e a vida dele estava muito boa. Até que Flavinho Desmaio foi com seu pai inaugurar algo lá, viu a casa, viu a praia e pensou, como o ladrão que ele é, ele pensou, eu quero isso para mim. E ele moveu os céus para conseguir, e ele tirou a casa do Richarlison. O que o advogado descobriu e o juiz acabou acatando é que quando você tem, a Marinha te dá direito de uso desses lugares, você tem que pagar vamos dizer, uma espécie de IPTU daquilo. Porém, quando a Clara Nunes lá atrás fez essa negociação, ninguém mandou o boleto. Então, esses boletos nunca chegaram. E a casa foi passando de uma pessoa para outra, e ninguém nunca pagou. O bandido do advogado, do bandido do Flavinho Desmaio, descobriu isso e falou, opa, mas o senhor tá devendo aqui essas contas. Aí o Richarlison falou, mas eu vou pagar. Aí ele, não vai porque eu vou levar no juiz. O juiz deu direito de usufruto para Flávio Desmaio, que botou homens armados para tirar a família do empresário do Richarlison desta casa. E aí, parte desse texto diz o quê? E o usufruto, a ideia, né, dessa aprovada PEC, o uso dessa terra vai passar automaticamente para quem já está usando a terra. Que no caso é quem? E aí vem me dizer que não vai privatizar? Ele tirou a casa do Richarlison? Rapaz, isso é um enredo de novela das 7. Exatamente. E o que eu achei mais cretino em todas as falas do Flavinho Desmaio que eu vi essa semana foi ele argumentar que onde está parte do complexo da Maré é terreno de Marinha e que pessoas pobres também serão beneficiadas e que pessoas que moram lá no Complexo da Maré terão direito à propriedade e não precisarão mais ficar nessa insegurança jurídica. Ou seja, ele botou no mesmo bolo a galera que está lá no Complexo da Maré, dizendo que tanto eles quanto o cara que mora de frente para a praia, a estimativa é que mais de 500 mil propriedades sejam afetadas, né, com essa PEC. Ele botou todo mundo no mesmo bolo. Para quê? Para tentar tirar essa pecha da PEC de que é só voltada para grandes empresários, para gente com dinheiro. Então ele teve a pachorra de usar esse argumento, cara. Tamanha disfarçatez de Flavinho Desmaio em relação a esse assunto. É um cretino, né? Não, eu nem sabia dessa história que a Ana contou aí, cara. Fiquei assim, absurdado aqui. Não, e não Também duvido. Fiquei. Não, e não duvido que falar jogar para 2025, eu não confio. Eu não duvido que se o tema esfriar e parar de ficar falando nisso, eles vão tentar enfiar lá na CCJ, fazer naquele modo turbo, né? No mesmo dia já está aprovando no plenário e você não tem tempo de reagir. Então realmente tem que ficar de olho em cima desse tema. E tipo, se ele quer tanto ajudar, né, o pessoal do Complexo da Maré, ele podia sugerir um projeto de lei, né, uma PEC, sei lá o que fosse, para destinar aqueles terrenos para as pessoas que moram lá, já que ele está tão preocupado com a galera do Complexo da Maré, né? Bom, fechamos a atualização de notícias passadas e agora nós vamos falar sobre a questão do Rio Grande do Sul, como é que está a situação por lá, tragédia que ocorreu, que a gente já vem comentando aqui há semanas. Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado na última segunda-feira, dia 3, o número de mortes pelas enchentes atingiu
172 pessoas. Até o momento temos buscas por 42 desaparecidos e são mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas de alguma maneira e 580 mil estão desalojados. Enquanto isso, 37.154 pessoas permanecem em abrigos temporários. Além disso, a gente já teve o aumento no número de casos de leptospirose, né, de pessoas que morreram por conta de leptospirose devido, né, a um efeito das enchentes. Chega ao número de 15 já no Rio Grande do Sul, é algo que está preocupando muito a galera por lá. Também tem agora chegando, né, o inverno, está preocupando muito a galera que está nos abrigos por conta da gripe, né, das doenças respiratórias. Rolou até mutirão de vacinação em vários desses abrigos para tentar prevenir. Lembrando que na descrição do episódio tem os endereços, caso você queira doar, caso você queira ajudar quem está precisando lá no Rio Grande do Sul. No Apoia-se, se você entrar lá no site deles, tem todas as informações, mas na descrição aqui do nosso episódio também. Então, se você está com uma graninha sobrando e quiser ajudar quem realmente está precisando, a gente sempre reforça isso aqui. E indo para a parte política, né, da coisa, porque infelizmente a gente tem uma tragédia no Rio Grande do Sul, mas não significa que a gente não vai ter disputas políticas, como a gente vem comentando desde o início aqui, principalmente agora. Passou aquele choque inicial, né? E agora a gente vem para esse momento de reconstrução e apurar o que está sendo, o que foi realmente destruído. A gente teve aquela ação do governo de importação de arroz, né? Para você justamente regular o estoque, já que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores, já tinha colhido a maior parte da safra, mas isso poderia ter impacto mais para frente, né? Então o governo anunciou que ia fazer aquele leilão para importação e o nosso queridíssimo Marcel Van Hatten, do Partido Novo, ele entrou com uma ação na Justiça Federal para impedir o leilão que ia ser realizado pela Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, com a intenção de importar 300 mil toneladas de arroz. E o nosso queridíssimo também juiz federal substituto Bruno Rich Fagundes de Oliveira deu uma liminar para suspender o leilão, ao ponto que o que a AGU teve que fazer? Entrar com um recurso no TRF4 que liberou o leilão de acontecer, e hoje foram arrematadas 263 mil toneladas de arroz com preço médio de R$ 24,98 a R$ 25. Lembrando que o governo vai limitar esse valor para ser vendido na ponta, né, que vai ser R$ 4,00 por quilo, né, que é o limite que vai ser definido. Então, o leilão aconteceu, mas a gente teve essa ação do Partido Novo, né, esse grande partido que está sempre buscando o melhor para o povo brasileiro, querendo impedir que o governo compre arroz e faça o brasileiro comer mais barato. E além disso, a gente teve... Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente ir para os próximos tópicos? Querem falar da questão do arroz, da ação do Partido Novo? Eu acho que enxovalhar o Partido Novo é sempre bom, então... Cara, completo disparate, assim, completo disparate. Mas eu fico pensando também no juiz que aceitou isso, assim, porque, cara, completamente sem cabimento. O executivo, ele tem poder para poder fazer esse tipo de compra, para definir isso, não precisa se justificar. O juiz não tem que ficar pedindo, não, mas você tem que justificar essa compra. Não tem, não. Não tem. De onde que tirou isso? Sabe? O governo foi lá, aprovou a compra, importação, abre leilão, não tem que justificar para juiz nenhum. E aí é aquela coisa que a gente estranha de vez em quando de parte do judiciário tomar certa postura que não acredito. Eu não acredito que a pessoa faz isso sem saber que não tem base jurídica. Não acredito. Que não tem um assessor ali, alguém para dizer, olha, não, cara, isso não tem base jurídica. Já toma decisão sabendo que isso vai cair logo à frente para fazer um uso político da justiça. Sabe? Porque do Partido Novo eu não espero nada de bom. Não espero nada. Ele é top, ele é moderno. Ou seja, duas coisas merda. Então não dá para esperar nada do Partido Novo. Agora, essa insistência de certas figuras do judiciário em abraçar esse jogo político, que mais eles esperam ganhar? A gente já viu qual é o caminho de juízes que eles assumem a política e pensam em fazer parte dessa carreira. A gente já viu onde é que termina, né? Então, será que essa galera não aprende com exemplo? Que eles observam o que acontece com o marreco que decide desistir da carreira de juiz e embarcar na política? Não percebe o que acontece com o Dallagnol que decide abrir mão da sua carreira para embarcar na política? Peraí, cara, você precisa disso? Você precisa entrar no jogo de um partido novo e fazer uma decisão que você sabe que ela não tem base jurídica nenhuma, que ela vai ser derrubada logo à frente? Dessa história toda é o que mais me incomoda quando a gente fala dessa compra do arroz. É o que mais me incomoda. Porque já tinha tido incômodo antes dos produtores terem encoberto que tinham o arroz para poder suprir o mercado. Eles mentiram
para criar um cenário no qual eles poderiam elevar esse preço. O governo falou, não, vocês não vão elevar o preço, a gente tem uma saída, a gente tem como importar arroz, então o preço ele vai continuar baixo. Depois que tomou essa decisão, eles revelaram, não, a gente tem o arroz para vender, então não precisa importar mais arroz não, porque agora, se importar mais arroz, o preço pode cair ainda mais. E eu quero ver nos próximos capítulos, porque, bom, se esse pessoal tem arroz em estoque para vender, o que manteria o preço estável no mercado interno, e agora a gente vai ter mais arroz no mercado interno, a gente supõe, né, que no livre mercado, essas regras de oferta e demanda, com a mão invisível, os preços deveriam cair, né? Se você vai ter mais produto disponível do que era previsto anteriormente, ou eles vão segurar esse estoque, eles vão deixar arroz estragar, eles vão dispensar, vão queimar arroz para poder manter o preço lá em cima. Porque a real é que a gente já teve motivos nesse último ano e meio para o preço de um produto como o arroz cair. Caiu um pouco do que era no último ano do mandato do Bolsonaro, mas não caiu o suficiente. Então, essa galera tá segurando o estoque, nessa deles terem que revelar isso, já indica pra gente, opa, peraí, vocês estão segurando essa porra desse estoque ao ponto de vocês poderem esconder isso do governo federal, forçar uma situação dessa? Esse estoque poderia estar à venda? O preço poderia ter sido reduzido? Até quando que vocês vão ficar segurando estoque? Até que situação para poder manter o preço lá nas alturas? Será que aí era do governo também se pensar? Não tem nenhum mecanismo para impedir esse tipo de artimanha para que se mantenha um preço artificialmente elevado, que a gente sabe que acontece com muito produto? Você segura estoque para manter o preço elevado artificialmente? Não tem nenhuma. A gente tinha antes, né, estoque público para poder usar em situações de tragédia que foi desfeito no governo Bolsonaro, né? Foi desmantelado. E a gente volta a tentar construir aí um estoque para esse tipo de situação. Mas será que não tem nenhuma ferramenta que o governo possa usar para impedir que esses produtores eles mantenham o preço elevado artificialmente? Também é uma coisa que me incomoda. Tá lá, essa galera pode segurar o estoque quanto tempo eles quiserem para fingir que não tem produto suficiente no mercado interno? E nesse caso também a gente teve a hipocrisia bolsonarista, né? Que reclamou do leilão. Primeiro eles estavam falando que o leilão era que o arroz tinha lombriga, que o arroz era de plástico, que o arroz era de má qualidade. Aí vai fazer o leilão, seguindo todas as regras certinho. Não, mas não precisa fazer importação e tudo mais. Só que o Jair, em 2020, lá na época da pandemia, também fez importação. E na época ninguém falou nada, né? Tava tudo de boa. Justamente para equilibrar o preço. Né? Na época tava todo mundo elogiando. Exatamente, porque o preço não tem arroz com chip, não? Será que não tem arroz com chip? Acho que eu queria o arroz com chip, esse eu ia comprar. Mas o chip ia ser um por pacote ou em cada grão de arroz ia ter um chip? Porra, seria foda em cada grão de arroz, hein? Ter um chip. Ah, mas não, isso aí é produto, é arroz produzido nos laboratórios chineses, é um chip em cada grão, porque eles produzem as coisas pequenininhas. O chip já vai junto, né? Quando passa pela máquina o grão, o chip já tá junto, né? Verdade. Bom, além dessa situação, a gente teve o Lula visitando novamente o Rio Grande do Sul. Ele foi hoje para lá, visitou a cidade de Cruzeiro do Sul e inclusive nessa visita ele reclamou da burocracia, né? Vou abrir aspas aqui pro Lula. Eu acho que não tem ninguém no mundo que reclama mais da burocracia do que eu. Eu reclamo em fóruns internacionais, eu reclamo aqui dentro. É tudo muito difícil, muito complicado. Tudo tem um manual que diz o que pode e o que não pode. Se acontece uma coisa nova que não está no manual, não pode fazer. Fecha aspas para o Lula. E aí ele fez a visita numa área que estava completamente destruída. Inclusive teve a ala bolsonarista reclamando que ele ficou fazendo ensaio no meio da tragédia, porque teve uma hora lá que o Stuckert, né, falou para ele, segue por aqui e tal, e tirou foto, que é o que todo político faz, né? Tipo assim, nada de novo no front. Mas ele fez... Vide as fotos do Leite, né? Mirando o horizonte alagado. Exatamente. Então, assim, político faz isso, infelizmente. Ou felizmente, enfim, depende do seu ponto de vista. O Lula tinha chegado lá no jet ski, sacou? O Lula tinha chegado lá no jet ski, aí eles com uma grande jet skizada. Fazer uma jet skizada lá. Quero ver reclamar. Exatamente. E aí ele fez alguns anúncios importantes, né? Um deles foi que aquele auxílio reconstrução, que é o Pix, que o governo está dando diretamente na conta das pessoas, né, em parcela única, foi estendido a 76 municípios. Então, esses municípios que ainda não estavam contemplados, como eles também foram afetados pelas enchentes, né, isso também está sendo pago às famílias que perderam bens nas chuvas. Só que isso depende das prefeituras cadastrarem. Por exemplo, em Porto Alegre, o nosso querido Melo, Sebastião Melo, quando começou a ser pago, ele não tinha cadastrado ninguém.
e agora está com filas homéricas, uma confusão, as pessoas passando dificuldade para conseguir se cadastrar lá. Então vai depender muito do que os outros municípios vão fazer também. E ao mesmo tempo em que o Eduardo Leite pede ajuda para o governo o tempo todo, quando o governo vai, ele reclama, já vi gente também ligada à ala dele reclamando que o governo está fazendo isso de forma eleitoreira, expandir o auxílio para mais 76 municípios, né? Por mim, a gente já tem até uma enquete agora do programa, né? Qual é a enquete, Rodrigo? Qual é a capital mais sem prefeito do Brasil? Porto Alegre, São Paulo ou Brasília? Boa, Bela enquete, Rodrigo. Muito bom, tá? Mas olha só, até o momento, 99,8 mil famílias receberam o Pix, né, do Auxílio Reconstrução. No total, 138 mil famílias foram aprovadas para receber o valor e vai aumentar com esses novos municípios. Além disso, o governo viabilizou apoio financeiro a municípios que não foram atendidos anteriormente, repasse previsto em 124 milhões, foram 3 MPs, né? Essa do Pix, essa do apoio, e a da preservação de empregos, que era uma coisa que vinha se falando nas últimas semanas, muitas pessoas reclamando, que o governo está propondo fazer o pagamento de 2 parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais que foram atingidos ali naquela mancha das enchentes que eles estão considerando, né? Então, isso vai prever acordo com as empresas para que eles não sejam demitidos. A ideia é que eles não possam ser demitidos por 4 meses. E a previsão é que 430 mil profissionais sejam contemplados pela iniciativa com esse pagamento das 2 parcelas. Então, foram as novas iniciativas do governo federal com a presença do Lula lá. Vocês querem comentar alguma coisa? Porto Alegre era o case de sucesso do neoliberalismo, né? Do Estado mínimo. E olha aí, quem é que está pagando? E o Leite andou falando até que o governo federal vai ter que pagar salário aí de funcionário de município, servidor de município, servidor do Estado. Então assim, né? Até onde vai o seu Estado mínimo? Eu só fico pensando que daqui a pouco, sei lá, o Eduardo Leite ele vai pedir para o Rio Grande do Sul ser integrado aos outros estados, assim. Porque exatamente o que ele quer, sabe? Qual é a função dele como governador? O que ele faz? Como é que tá a gestão das finanças do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul já teve sua dívida perdoada, não tinha condição de pagar as dívidas. O Eduardo Leite ele se recusa a tomar as atitudes básicas de gestão. Aí ele quer que o governo federal pague salário de funcionário público estadual. Exatamente o que a gestão estadual do Rio Grande do Sul faz? O Rio Grande do Sul está existindo ainda politicamente como Estado? Existe? Porque a gente começa a ficar na dúvida, assim. A gente começa a ficar na dúvida. Se o governo federal ele toma todas as responsabilidades em cima da administração do estadual do Rio Grande do Sul, então ele não tem mais administração estadual. É isso? Vamos oficializar, então, uma intervenção federal no Rio Grande do Sul? E aí a intervenção federal, no caso, ela retira os poderes do Executivo do Rio Grande do Sul. Já que ele está abrindo mão mesmo. O Eduardo Leite está abrindo mão dos poderes políticos. Aí ele vem para Brasília e fica lá fazendo entrevista com o papagaio de pó atrás dele lá. E é isso que ele está fazendo. Qual é a ação? Quais as funções que o Executivo do Rio Grande do Sul está executando? E eu falo seriamente, assim, porque em outros estados que tiveram situações menos calamitosas do que o Rio Grande do Sul, a gente já teve intervenção federal. E na situação que o Rio Grande do Sul tem hoje, o governo federal, ele torna público, ele não faz questão de esconder, que ele não tem capacidade para gerir o Estado. Ele não tem capacidade para gerir as contas públicas. Ele não tem como pagar os funcionários. Ele não tem como dar conta das reformas que são necessárias agora depois dessa tragédia. Ele não tem como lidar com a comunicação dos municípios que foram afetados. Não tem. Ele precisa do dinheiro do governo federal para pagar funcionário, para fazer as obras de urgência, para poder pensar um planejamento para conter futuros desastres. Ele precisa do governo federal para tudo. Então ele está abrindo mão do poder executivo. É isso que ele está fazendo. Ele está entregando tudo na mão do governo federal. Ele está pedindo uma intervenção federal. Está implorando uma intervenção federal. E depois vai reclamar. Ana, acho que o Sul é meu país, virou o Sul é do seu país, né? E sempre apontando pro Lula. O Sul é do seu país, lembra disso, vem cá. Que é realmente, Rodrigo, concordo contigo, cara. Mas você perguntou o que o Leite está fazendo, ele está definindo os locais onde vão receber as cidades provisórias, que a gente comentou alguns episódios atrás, e já tem definidos aí os 5 primeiros Centros Humanitários de Acolhimento, o CHA, estruturas que o poder público chama de cidades provisórias, que vão acolher as pessoas desabrigadas pelas enchentes que assolaram o estado. Inicialmente serão em Porto Alegre e Canoas. Hoje,
tem mais de 30 mil pessoas em abrigos públicos no Rio Grande do Sul, e esses locais têm previsão, né, de atender até 3.700 pessoas por enquanto, e vai ter infraestrutura de serviços básicos, refeitório, cozinha, lavanderia, fraldário, áreas para assistência médica e social, animais de estimação, banheiros. Além disso, ficam próximos a postos de saúde, escolas e pontos de ônibus, segundo, né, o governo do estado, e isso é uma solução temporária, transitória, enquanto as residências definitivas do programa habitacional, já anunciado pelo governo federal, não ficam prontas. Inclusive, parte desses alojamentos provisórios vão ser compostos por, eu nunca tinha visto, né, 208 casas montáveis cedidas pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados. Eu vi lá a imagem, então assim, é como se fosse uma casa mesmo, né, mas com aquela estrutura de tendas e tal. Tá o governo estadual definindo onde vai ficar o povo, Rodrigo, e você falando que ele não tá fazendo nada. Cara, sim, vamos lá, alguma coisa tem que ser feita, mas eu vou lembrar do que aconteceu e acontece com as pessoas que perderam as suas terras e as suas residências com os crimes da Vale, em Minas Gerais. São anos em que essas pessoas elas ficaram longe da sua região, da sua cidade, da sua comunidade. Era para ser provisória, era para ser uma questão de meses. Essas pessoas elas foram deslocadas, elas perderam seus empregos, elas perderam suas fontes de renda e elas tiveram um incentivo financeiro muito baixo e tendo que lidar com o trauma de tudo aquilo que aconteceu, né, com os rompimentos de barragem, e passam-se anos sem que a situação seja resolvida, com aquele processo sendo protelado na justiça, e as construções que são feitas nas regiões onde essas pessoas moravam, elas não atendem às características que deveriam atender. Então você tem um planejamento de engenharia e arquitetura que não respeita a tradição local, e essas pessoas elas são obrigadas muitas vezes a voltar para uma cidade que ela foi replanejada e que não está de acordo com as tradições e com as memórias que as pessoas tinham lá. Então elas já não têm mais condições de morar lá e elas não podem vender aquela casa também. Então é um problema muito maior, de uma escala muito maior do que se pensa. Aí você vai me dizer agora que essas pessoas elas vão ser deslocadas para esses campos de refugiados climáticos, que na prática é isso. Eu sei que muita gente não gosta da expressão, acha que não deve ser usada dessa maneira, mas o que a gente tem com essas cidades provisórias, com esses nomes que se cria aí, a gente tem ali uma espécie de campo de refugiados para atender essa situação que é provisória. Mas como que vai ser a reconstrução dessas cidades? Qual o poder que essa população tem para poder interferir nas determinações sobre essa reconstrução? Se for como aconteceu em Minas Gerais, esse poder não existe. E essas pessoas elas vão ser obrigadas a reformular toda a sua vida a partir das decisões do poder público. É um risco. Não estou dizendo que isso já está acontecendo e que vai ser assim. Mas o que me parece mais próximo a isso, para a gente fazer um comparativo, é o que aconteceu e que acontece em Minas Gerais. E aí você percebe os traumas que isso gera em uma população e uma comunidade. Porque você imagina que você tem bairros inteiros que eles foram limados e ali você, além das memórias da pessoa, você tem modos de vida daquelas pessoas naquela região. Que tipo de residência que vai ser construída? Qual vai ser a relação entre as pessoas que vão morar lá? Como que vai ser o retorno dessas pessoas? Nada disso é um planejamento que ele pode ser simplificado com essa ideia de a gente vai construir aqui umas cidades provisórias. Olha, tem toda a estrutura. Isso é um discurso muito simplista para você dizer o que essas pessoas precisam é dessas casas pré-moldadas, de banheiro, de alguma comida, de algum dinheirinho aqui, e vocês podem ficar 4, 5, 10 anos aqui vivendo nessa situação, até que a gente consiga reconstruir a sua cidade nos nossos termos, para talvez vocês voltarem para lá. Gente, 10 anos é uma vida, sabe? As crianças, elas crescem, elas já começam a viver outras experiências, as pessoas que eram adolescentes chegam na vida adulta, precisam procurar emprego, as famílias se desfazem, os laços com o local, eles são desfeitos. Então, não sei, essa ideia de você construir cidades provisórias que elas não sejam intimamente ligadas à região onde essas pessoas precisam habitar, ele não me parece ser o caminho. Porque o caminho que foi experimentado em outras situações e deu errado, sabe? Deu errado, gerou mais sofrimento para essa população, gerou uma série de outros problemas. E parece que a gente não aprendeu nada com isso. A gente volta a fazer esse tipo de coisa, a tratar essas pessoas como se elas fossem, sei lá, como se elas não fossem uma comunidade, como se elas fossem números. Então vocês têm esses números frios, a gente conseguiu abrigar essas pessoas aqui e é o suficiente. Para quem tá nessa situação, você chegar, isso aqui é provisório, mas quanto tempo? Em quanto tempo que eu vou poder voltar? Pro local onde eu vivo, pro local onde a minha família vive? Em quanto tempo que eu vou poder voltar a ter uma relação com a minha cidade? O local onde eu trabalho? Como é que a minha família vai continuar unida no meio disso tudo? Porque
sei lá, estão os adolescentes ali que daqui a pouco eles vão ter que entrar para a faculdade, eles vão ter que procurar um trabalho, eles já estavam prestes a sair de casa, as pessoas que acabaram de constituir família, com crianças recém-nascidas, pessoas que tinham acabado de comprar imóvel, que estavam no emprego novo, que estavam procurando emprego, que estavam numa época de formação. Assim, você tem uma infinidade de detalhes que deve ser pensado nisso, que quando um governo ele chega para mim com uma proposta de uma cidade provisória para abrigar essas pessoas com um tempo não determinado, sem me dizer qual é a proposta específica com participação dessa comunidade para a reconstrução dessas cidades em termos adequados, eu desconfio muito. E há da gente se preocupar se essa população está sendo corretamente informada a respeito disso. Porque aí eu pego novamente o que aconteceu em Minas Gerais. Essa população não foi corretamente informada a respeito disso. Uma população que ela estava vivendo uma situação traumática, tem que se colocar nas mãos do governo e de empresas, muitas vezes, para poder ter um teto, para poder continuar ali. E quando essa população consegue ter alguma informação, ter algum suporte, muitas vezes vem de ONGs, vem de organizações do poder civil que vai informar essas pessoas e vai tentar lutar pelo direito delas. Então eu desconfio muito, assim. Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, mas é algo para a gente observar com muito cuidado como que vai se desenvolver essa ideia de construir cidades provisórias para que essa população possa viver, porque é isso. Não é ficar ali 3, 4 semanas. Você está pensando em construir um lugar para essas pessoas viverem, para elas construírem uma nova vida. E pelo visto sem a perspectiva. Saber quando e como elas vão poder voltar para suas cidades de origem. Se elas vão conseguir reconstituir parte da vida que elas tinham. Eu acho isso muito cruel para ser uma proposta de poder público colocada dessa maneira, tão fria e só pensando em números. Eu sei que a situação não é simples, mas o que a gente espera de resoluções do poder público, e um poder público da escala que é o poder público brasileiro e dos grandes estados do Brasil, como é o Rio Grande do Sul, não é que sejam propostas simples, é que eles tenham condição de entregar um planejamento que supra as necessidades dessa população. Não é o que eu vejo acontecer no Rio Grande do Sul. E só lembrando o que Paola comentou uns episódios atrás, quando ela participou, numa das participações dela, que é procurar no Google aí Álvares e Marçal, Nova Orleans, que foi justamente uma ação realizada, né, depois do Katrina, onde realmente você expurgou, né, parte da população afetada, e a Álvares e Marçal é justamente a consultoria que o governo estava pensando ou querendo, ou contratou, né, o governo lá no Rio Grande do Sul. Não sei se foi a prefeitura de Porto Alegre ou se foi o governo do estado, agora eu não me recordo, mas tinha essa situação. Então, isso aí que o Rodrigo pontuou é importantíssimo. Mais algum comentário? A gente pode seguir para a reta final da pauta? Não? Então vamos lá, seguir para a reta final da pauta, mas antes, deixa eu falar rapidinho do nosso Apoia-se. Para quem ainda não apoia o Midcast, existem duas formas atualmente. Tem o apoia.se/Midcast, onde tem diversos planos que você pode contribuir para que a gente mantenha o nosso trabalho, ou a nossa chave Pix, que é podcastmedia@gmail.com, que por lá você pode doar qualquer valor que você quiser. Inclusive teve alguém que doou essa semana R$1. Pode doar R$1 também, gente. Se cada ouvinte doar R$1, cara, vocês não têm ideia do que vocês conseguirão fazer no Midcast. Se cada ouvinte doar R$1, a gente vai ter episódio durante as férias do Congresso. Durante as férias, e a gente bateria a meta para ter spin-off, Rodrigo. Olha isso. Que isso, cara? R$1, mano. R$1. Sério mesmo, assim, cara, não existe nem mais nota de R$1. Não, sério, assim, eu vou parar agora. Vamos parar aqui agora. Vamos aguardar uns segundos pro ouvinte dar tempo de pegar o celular, entrar no aplicativo do banco e fazer o Pix de R$1 para a chave podcastmedia@gmail.com. Vamos ficar esperando aqui. Então é isso, espero que vocês já tenham feito seu Pix de R$1 aqui pra gente. E caso você queira também contribuir nas categorias lá do Apoia-se, a gente ficaria muito honrado e grato. Lembrando que, como o Rodrigo disse, para ter Midcast durante as férias, naquelas 2 semanas que a gente comentou na semana passada, as datas são 22 e 29 de julho. Se você quiser que tenha Midcast nessas 2 datas, a gente tem que bater a nossa meta lá do Apoia-se, que é de R$1.000 por mês. Então vocês têm o mês de junho para bater essa meta, para que vocês possam viabilizar
a gente não tirar férias e fazer 2 episódios a mais em julho com o Midcast sem pauta. A gente não vai falar de política, a gente vai ser Midcast sem pauta, sabe-se lá o que vai acontecer, mas só se a meta for batida. Então, se você quer que isso aconteça, tô apertado R$1, acho que R$1 você consegue. Então, vai lá, R$1 é a meta dessa semana. Cada um doar R$1, a gente bate essa meta, hein, dos R$1.000. Estamos aqui vendendo nossas férias, hein? Qual o trabalhador que nunca vendeu férias, né? A gente vai falar de novela, gente. Vocês querem ver a gente falar aí sobre a fase final de Renascer? Olha só, sua chance agora. Olha aí, ó. Pode ser um dos temas, com certeza. E só lembrando que quem escuta a gente pela Aurelo, fica um aviso que a gente não é remunerado pela Aurelo, tá, gente? Eu sei que tem gente que escuta por lá pensando que a gente está sendo remunerado ao você dar o seu play, mas assim, é muito pequeno o valor, teria que ter uma quantidade enorme para ter uma remuneração e a gente não tem lá os nossos planos de apoio. Se por acaso você escuta pela Aurelo e gostaria de apoiar por lá, manda uma mensagem pra gente no Instagram, ou no Twitter, ou comenta no Spotify. Fica meio lógico, né? Se a pessoa tá escutando pelo Aurelo. Mas enfim, manda mensagem pra gente que talvez a gente abra por lá também, mas por enquanto a gente não recebe nada. Só deixando claro aqui, então, apoia.se/midcast e podcastmedia@gmail.com, nossa chave Pix. Vamos lá, nova presidenta do México, na verdade a primeira presidenta, né, da história do México, a Cláudia, eu não sei falar esse sobrenome, né? Sheinbaum, vocês sabem qual é o sobrenome dela? Cláudia Sheinbaum Pardo, é isso? Devo estar falando uma merda inacreditável, mas enfim, ela é a nova presidenta do México, né? É ali a sucessora do López Obrador, é cria dele. Eu não conhecia, não estava sabendo desse processo, vou ser sincero, não sei se vocês viram alguma coisa, mas eu vi que o Lula gostou, elogiou, a Dilma fez post também elogiando, apoiando ela. Vocês querem comentar algo? Cara, é sempre positivo que a gente tenha mulheres de esquerda no poder, né? E é um número baixíssimo, assim, de mulheres que elas foram eleitas presidentas na América Latina. É baixíssimo, acho que eles já foram 8, talvez. Então é um número muito baixo. Eu não sei se dá pra gente de antemão falar, nossa, isso é super positivo. Porque, assim, primeiro que ela é a candidata que foi parada pelo López Obrador. E tudo bem que a gente falar que o López Obrador é de esquerda, mas vamos lá, né? A gestão do López Obrador não tem lá muitos pontos positivos pra gente sair elogiando. Porque aquela gestão que lá no começo se dizia, não, a gente vai ser uma gestão pacifista, vai ser, né, menos chumbo, não vamos resolver as coisas na bala. Na prática, a gente teve recorde de violência no México durante esse tempo. Assim, a gente não teve controle dos cartéis, a gente teve uma relação muito do ruidoso para o subserviente com o governo dos Estados Unidos, com relação à crise migratória. Então tem muitas críticas a se fazer à gestão do López Obrador. Não vamos tocar muito na economia, porque um sem número de países tiveram problemas econômicos durante esses últimos 6 anos aí. Então vá lá. Mas é a candidata que ela recebeu o apoio governista. Tá bom que a gente não teve mais um país que a gente elegeu um candidato de extrema-direita, um candidato do populismo de extrema-direita, do populismo penal, que ele está fazendo muito sucesso na América Central e na América do Sul. Então, menos mal. Mas também não dá pra gente apostar todas as fichas e imaginar que a gente vai ter algum tipo de grande revolução de esquerda no México por conta disso. E os problemas do México, em alguns casos, são muito parecidos com o problema no Brasil, com relação a um tipo de crime organizado, ao tráfico, algumas crises fronteiriças, só que lá eles ainda têm que bater de frente com os Estados Unidos, então os problemas econômicos, eles são outros. Nesse sentido, é um pouco mais distante da gente. É interessante que a gente tenha uma resposta imediata do governo brasileiro em comemoração? Eu acho que sim. Primeiro que agora o Brasil volta a ser um player internacional, então uma reação imediata do governo brasileiro sempre faz a diferença. Nesse caso, a gente teve uma vitória um pouco mais larga, então não é um processo eleitoral que ele reflete esses problemas que a gente teve mais recentemente em tantos outros países, em que as disputas elas foram muito apertadas e você tinha dúvida com relação ao processo eleitoral. Lá isso não aconteceu. Embora, sim, o processo eleitoral no México ele sempre seja violento, principalmente com relação às políticas locais, às disputas locais. Não foi diferente dessa vez. É interessante que o Brasil se posicione e que tente fortalecer ainda mais esses laços, porque, além disso, a eleição no México e o contato do governo brasileiro fortalecido no México também diz muito de como vai poder ser a posição brasileira com relação a uma futura eleição dos Estados Unidos ou as decisões que se tomam nessa crise migratória, da qual parece que a gente está distante, mas em alguma medida a gente se envolve também, ou a gente deveria estar envolvido, porque o Brasil, como esse grande player da política internacional no hemisfério sul,
ele já passou da hora do Brasil ele se posicionar e interferir nas decisões que são tomadas com relação a isso. Mas a gente parece que a gente dá um passo atrás, sabe? Qual a posição firme que o Brasil teve com relação a essa crise migratória na América Central, no México e nos Estados Unidos? Aparentemente nenhuma. Tá ali uma oportunidade de a gente formar um laço ainda mais forte, imaginando o que vem pela frente no norte, o que vem pela frente nas futuras eleições que batem diretamente ali no governo mexicano, né? Acho que pra gente de imediato seria isso, é se pensar e não também sonhar alto demais, de imaginar porque é uma presidenta, porque supostamente é de esquerda, porque tem uma carreira acadêmica, porque seria mais consciente com relação aos problemas atuais do mundo, que ela vai, por conta disso, tomar as melhores decisões possíveis ou vai sempre ser elogiada. Então, comemora com um pezinho atrás, mas com a expectativa de que o governo brasileiro ele consiga fazer um bom contato ali e estabelecer novamente essa força, né, dos países do sul global frente aos países do norte. Excelente! Rodrigo foi falando. Achei que ia ser breve, o cara fez toda uma análise aqui. Excelente, Rodrigo. Bom ter você de volta aqui, recuperado para desfilar seus comentários aqui no Midcast Política. Temos aqui ainda 4 tópicos, 2 vão ser só galhofa, mas a gente ainda tem um tema importante aqui que a gente não abordou nos últimos episódios. Eu vou jogar para vocês, porque eu acho que o Rodrigo com certeza vai ter alguma coisa para comentar, acredito que a Ana também, mas eu não sei se vocês sabem quem é Ratinho Júnior. Conhecem Ratinho Júnior, governador do Paraná, do PSD, essa figura amável, né? Essa figura exemplar para o país. Ele propôs um projeto de lei que transfere a gestão administrativa das escolas estaduais para empresas privadas. Então, o projeto prevê a implantação do programa chamado Parceiro da Escola, a partir de 2025. Vamos lá. Segundo o governo, o objetivo é otimizar a gestão administrativa. Cadê o narrador pedante do Medo e Delírio, cara, nesse momento, né? Otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas mediante uma parceria com empresas com expertise em gestão educacional. As empresas serão responsáveis pela gestão das escolas selecionadas na rede e de serviços terceirizados, como limpeza e segurança. Professores, diretores e funcionários efetivos serão mantidos de acordo com o texto. O intuito da medida, ainda conforme o governo, é permitir que diretores e gestores se concentrem mais na qualidade educacional. A ideia é implementar o modelo em 200 escolas de cerca de 110 cidades, o equivalente a 10% da rede. O programa será instalado mediante consulta pública junto à comunidade escolar. Escolas indígenas, em comunidades quilombolas, em ilhas ou cívico-militares não farão parte do programa. Então a gente teve muita resistência lá, né? A gente teve a galera que briga pela educação no estado indo lá na Câmara, invadindo a sessão quando precisou invadir, tentando adiar a votação. E aí o que os briosos deputados fizeram foi que fizeram remota a sessão. Então eles aprovaram por 38 votos a 13 e na sessão que teve a aprovação de fato, porque ia ter a votação, é por conta do pessoal indo lá protestar, eles adiaram e no dia seguinte só a oposição, no caso a galera de esquerda, estava presente no plenário e o restante estava tudo remoto, votando remoto das suas casas para evitar o confronto. Como é que vocês viram essa proposta com boas perspectivas, essa otimização da gestão administrativa e da infraestrutura das escolas, mediante uma parceria com empresas, com expertise em gestão educacional? Porque a empresa sabe como gerir uma escola, né? O professor, o coordenador, o diretor não sabe. Esse esquartejamento, né, da visão da educação, assim, da escola como organismo, então assim, não, é para deixar os professores, eles vão trabalhar com mais qualidade, já que eles não vão ter que gerir uma escola. Eu não sei se tem alguém que realmente tenha visto essa notícia com bons olhos, assim, nossa, porra, agora vai. Não sei, assim. É mais provável a recepção das escolas cívico-militares, né, que a gente já falou aqui ao longo do tempo, que algumas pessoas ainda acham que, né, vai trazer uma disciplina X, mas esse tipo de gestão privatizada, que é o que eles queriam fazer ainda na época da pandemia, que o governo federal queria fazer com os postinhos de saúde. Era esse tipo de privatização. Meu Deus, se eu não me engano, o Ratinho Júnior não pode mais se candidatar, né? Porque ele já é a segunda. Então, é aquele esquema, assim, né? Vou arrebentar antes de ir embora aqui, vou apoiar alguém que
que é o que a gente falou, né? Que no episódio passado, que o Dallagnol abriu as asinhas, ele chamou o Dallagnol de canto, deu um apavoro nele, ele retirou a ideia maluca dele, né? Porque não era nem pré-candidatura. E aí, é nessa época, vou citar o Gramsci aqui, é nesse intermezzo que surgem os monstros, que é o intermezzo da época da eleição municipal. Aqui em Brasília a gente não tem, porque tinha que ter alguma vantagem de morar aqui, mas a gente já está vendo aqui no entorno, né? Porque nós temos o entorno do DF é tida como um organismo urbano, assim. E já começou os assuntos de, nossa, metrô de Lusiânia ao plano, de 2 em 2 anos isso, ou o BRT de Lusiânia ao plano piloto vai custar só R$6, e outras cidades têm esse tipo de coisa, né? De já passar, é um mini passar a boiada enquanto eles estão apagando as luzes, né? Que é o caso do Ratinho Júnior, assim. Então, eu realmente não sei se alguém, além dos empresários que isso é lobby de empresário e não é lobby de hoje, tenha visto isso com bons olhos. Não sei, assim, para mim a forma como a educação é tratada no Brasil é um tanto quanto desesperadora no nível, tenho uma licenciatura e nunca tive coragem. Aquele modelo, né, de que você esculhamba patrimônio público qualquer que seja, você entrega na mão da iniciativa privada e o próximo passo vai ser o quê? Você privatizar todo, né? Ah, não, aqui ainda está garantido que os professores serão mantidos. Ah, não, mas porra, já tem, 4 anos desse projeto, bora, tira os professores também. Então, isso para mim é só a ponta de um iceberg de lama. Vamos lá. Concordo com tudo que a Ana Raíssa disse e digo mais. Eu digo mais, porque eu vou dizer que isso fere a LDB. Não sei a Constituição, mas a LDB dá para dizer que isso fere a LDB. Ela prevê que a gente possa ter a educação pública e privada. E você tem uma série de caracterizações para pensar essa relação entre o ensino público e o ensino privado. Mas algumas delas indicam problemas aqui. Por exemplo, a LDB ela especifica no inciso 1 do artigo 19 o que ela vai entender como esse ensino público, né? O que vai ser entendido como essas instituições categorizadas como pública. Então, que elas fazem parte, elas são mantidas e administradas pelo poder público. Então, para se caracterizar como uma instituição pública de ensino, ela tem que ser mantida e administrada pelo poder público. É a categorização. Dentro dessa categorização, a gente tem, lá no artigo 77, especifica-se que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Então, você não pode destinar recurso público que ele vai, na administração, ser destinado para uma administração privada. Fere a categorização, que está no artigo 19, e fere a destinação do recurso público no artigo 77. Isso num ponto. Aí você pode pegar também, lá no artigo 15, no artigo 15º, artigo 15 da LDB, que vai estabelecer de forma muito específica que a responsabilidade para se manter, para se assegurar a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das escolas públicas, das instituições de ensino público, essa responsabilidade é de estados, municípios e da União. Então, se você retira a responsabilidade da administração dessas escolas públicas, que já são categorizadas lá anteriormente como tendo que ser administradas pelo poder público, você diz que você não pode destinar o dinheiro público para rede privada, e aí você me fere ainda esse princípio de autonomia pedagógica, administrativa e gestão financeira da escola, que ela tem que ser de responsabilidade dos estados, municípios e da União, a conclusão é que, no mínimo, essa proposta, ela fere a LDB, ela não poderia ir para frente. Aí eu sugiro que vocês leiam na íntegra a nota da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Tem uma nota sobre essa privatização das escolas. Porque, bom, eu não vou entrar na parte constitucional, que isso poderia ser bem mais longo, assim. E eu acredito que isso vai ser judicializado, porque explicitamente fere a LDB. E a LDB, com seus artigos, de acordo com a Constituição. Então você vai pressupor que isso também é inconstitucional. Mas hoje em dia qualquer coisa é inconstitucional no Brasil, né? Para esse comentário mais técnico, eu paro aqui, porque já deveria ser o suficiente para essa porcaria não passar numa comissão de Constituição.
já deveria ser o suficiente. Tá ali, não é difícil de encontrar isso. Você pergunta para qualquer pessoa, especialista da área de educação, para qualquer pessoa que é da área, com o mínimo de, se não tiver de má fé, ela vai te indicar, te responder isso. Olha, não dá. Instituições de ensino público têm que ser administradas por entes públicos. Você não pode misturar essas duas coisas. Não adianta você querer reescrever todo o texto da lei e achar que você tem o poder estadual para passar por cima da LDB. Não tem, não tem. E ela nos assegura isso. Agora, fora esse ponto, que para mim já indica que isso não vai vingar, ou não deveria vingar pelo menos, me irrita profundamente que a discussão ela seja levada para o lado de famílias e pais de alunos aprovam a privatização da administração. Isso me irrita profundamente, assim, porque todas as vezes que você tem decisões que elas têm que ser tomadas por pessoas da área, por especialistas da área, quando é na área da educação, me vem com essa. Ah, peraí, os pais se incomodam com o conteúdo que é administrado na sala de aula. Peraí, eles não têm que tomar essas decisões. Não são eles para tomar essa decisão. Você tem especialista em tomar. Você se questiona, peraí, não, pô, estou extremamente incomodado com os cálculos que tal engenheiro fez para construir tal ponte. Por que não tá de acordo com o desenho que eu quero fazer no meu caderninho? Não, cara. Você não entende esse assunto. Foda-se a sua opinião. Você não entende desse assunto. Não é você que vai dar aula. Você não tem cabedal para isso. E é por isso que tem que colocar o teu filho na escola. Porque você não tem condição de ensinar tudo que ele precisa aprender. Você não tem condição de prover esse ambiente de socialização que é necessário para ele. Então foda-se a opinião. Foda-se as famílias e os pais aprovam a privatização. Eles não têm que tomar essa decisão. Não tem que tomar essa decisão. A gente não tem que ficar... E esse tipo de manchete me irrita muito. Porque retira a autoridade de profissionais da educação, retira a liberdade de profissionais da educação para poder pensar a educação, para poder trabalhar de forma eficiente. E a gente chega no estado em que a gente tem hoje, assim, de que qualquer familiar que ele tenha um pensamento mais absurdo possível, inclusive alguns criminosos, algumas ideias criminosas, ele possa chegar em uma escola ou numa secretaria de educação e abrir uma reclamação e falar, opa, peraí, estão ensinando a evolução das espécies pro meu filho, que é absurdo. Estão ensinando pro meu filho que existe lei da gravidade. Eu tô reclamando, não aceito que ensinem pro meu filho que existe lei da gravidade. Eu não aceito que ensinem pro meu filho a matemática. Não acredito na matemática, então não pode ensinar matemática pra ele. Eu não acredito. Ah, não, estão ensinando pro meu filho que vacina salva vidas. Que absurdo! Tem que parar. Então, sério, me irrita profundamente. E a quantidade de manchetes que eu vi nesse sentido, as famílias aprovam a privatização. Estão erradas, ué. Estão erradas, cara. Estão erradas. Aquela história, se você for fazer plebiscito pra todo tipo de proposta absurda no Brasil, as respostas que você vai ter vão ser as piores possíveis. Vão ser as piores possíveis. Então, a gente não... Isso aí a gente já passou muito do ponto. A área de educação é uma das que mais sofre com isso. Quem trabalha com educação, quem tá na sala de aula ou quem tá próximo de pessoas que trabalham com educação, sabe que isso é uma coisa cotidiana. Não se tem mais como trabalhar em paz. E a cada proposta dessa que é aprovada, a coisa se torna pior e pior e pior e pior. Então, tecnicamente, se a gente fosse pegar, isso não deveria ir pra frente. Se a gente for tentar se basear na opinião pública para poder soterrar o que a gente demorou muito tempo para construir no texto da lei, porque a LDB não foi fácil de ser construída. Não foi fácil, assim. Foram discussões de décadas e décadas para poder chegar ao texto da LDB e a reformulações necessárias ali dentro, com discussões eternas com especialistas e com poder público e com debate político, pra gente chegar agora e falar, não, foda-se a LDB, vamos ver qual é a opinião aqui desse pessoal que acredita no Estado mínimo e que acha que vai ser maravilhoso se você privatizar a gestão das escolas públicas. Não pode, tá errado, é contra a LDB, tem que cair o mais rápido possível. E já que esse sujeito ele não vai poder voltar como governador, talvez, num próximo mandato, a gente não tenha esse tipo de absurdo indo pra frente. Sei que, assim, muita gente da área da educação que vai ouvir vai ter mais coisas a dizer sobre isso. Talvez em alguns pontos aqui do que eu comentei, dê margem pra falar, não é bem assim, dá pra ser mais detalhista. Sim, isso aqui é um comentário de 5, 10 minutos sobre uma questão que ela é realmente muito complexa, mas uma coisa a gente concorda, ou pelo menos quem tem o mínimo de decência na área da educação concorda, é que não é possível você trabalhar com esse tipo de gestão privada dentro de escolas públicas. Não é possível. Não é só uma questão de dizer, nossa, isso aqui vai ser ruim. É simplesmente impraticável. Excelente, excelente, Rodrigo, excelente, Ana. A gente vai continuar acompanhando esse tema. Provavelmente, como vocês falaram, vai ser judicializado e novamente em um tema importante, com alguma proposta esdrúxula, a gente vai torcer para o judiciário brasileiro resolver essa questão em favor da normalidade e da decência, né? Então, quando a gente chega nessa instância é porque a merda já escorreu por tudo quanto é lado, e esse caso não é diferente, né, cara? Mas enfim.
Vamos agora para os nossos últimos tópicos, rapidinho. A primeira é que eu quero saber de Ana Raíssa se ela vai aproveitar o anúncio do Múcio, do nosso queridíssimo ministro da Defesa, e vai se alistar para as Forças Armadas, porque pela primeira vez na história, Exército, Marinha e Aeronáutica devem passar a receber o alistamento militar de mulheres na carreira de soldado. A previsão é que isso aconteça em 2025, com ingresso em 2026. Ana, perderemos você para as Forças Armadas, porque você vai se alistar, né? Acho que vem aí, hein? Acho que vem aí. Eu achei que dava. Eu nunca imaginei que não podia. Soubesse, quando tivesse feito 18, já estava lá. Porque quem é que não quer usar uma saia até o joelho, né? De um tecido tenebroso. Mas juro que eu achei que... Cara, assim, eu sabia que não era obrigatório, mas não sabia que não podia. E agora? E aí o Múcio disse que quer mulheres armadas até os dentes, porque ele não lembrou que ele é ministro das Forças Armadas do Brasil, né? Porque nem os homens estão armados até os dentes. Não sei de onde ele tirou esse comentário, não sei se ele acha que as mulheres estão loucas para andarem armadas até os dentes, ele achou que seria uma boa, mas assim... Amigo, a gente sabe que vocês não sabem fazer o Excel para arquivar um negócio assim. Então vou ter que ir lá para consertar o sistema por dentro. Torçam por mim. Ana, eu achei que você ia tranquilizar os ouvintes, né? Falando que a gente não corria risco de te perder para as Forças Armadas. Eu quero tranquilizar o Múcio. Imagina eu armado até os dentes. Maravilha, então. Então vamos aqui para o nosso penúltimo tópico, que é um mini momento conja. É um momento conja marreco, porque o fotógrafo profissional, né, o Lula Marques, que está sempre ali pelo Congresso, ele flagrou um momento em que o Marreco estava trocando mensagem com a Conja, porque, não sei se vocês viram, mas ele se tornou réu no STF após ter criticado Gilmar Mendes, né? Então, a primeira turma do STF denunciou, né, o Sérgio Moro devido à fala contra o Gilmar Mendes, onde no vídeo ele aparece rindo e fala em comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. E aí, no início do julgamento, o advogado do Moro, Luiz Felipe Cunha, reconheceu que a declaração de Moro foi infeliz, mas disse que ela ocorreu em um ambiente jocoso de uma festa junina. E aí, por isso, o Marreco virou réu logo com quem, né? De quem que ele foi falar nessa turma que é pouco corporativista, né? Que é o judiciário. Foi juninho demais. Ainda mais o STF. E aí ele mandou trocando mensagem aqui com a Conja, que foi o seguinte, a Conja pergunta pra ele, qual crime? Calúnia? Aí ele responde, calúnia. Pena maior que 4 anos? Pergunta a Conja. Aí ele, em tese pode ser em decorrência das causas de aumento, mas altamente improvável. Aí ela comenta assim, ixi, aonde você está? Aí ele bota assim, no plenário. Mas eu queria saber... Não, ela falou, ixi, ele tá, não se preocupe. Isso, Anaís, era exatamente isso que eu queria perguntar. Ixi, meteu um ixi. O ixi, como você interpretaria o ixi de Rosângela Moro? Ai, com a mesmo coração quente que o nome dela no celular dele é Rosângela Moro. É isso que ele merece, o ixi. Pelo amor de Deus. Não, e ele usa uma película safada no celular que tá cheia de bolha. Cheia de bolha, né? Caralho. Meu filho, bote aquela película diamante. Sabe qual é aquela que a amante usa? Que você olha de lado assim, o celular você não consegue enxergar de longe. Tal. Porra, até eu uso. Qual é? Botou ali na Feira dos Importados. Aí pegou a mais barata, tá cheia de bolha, mal colocada, pra tomar um ixi. E aí ela pergunta, aonde você está? Ixi. Aí depois ela foi fazer média, né? Ai, olha só que absurdo. Bisbilhoteiro, esse fotógrafo. O bisbilhoteiro olhando conversa de marido e mulher. Pô, amiga, você meteu um ixi. Não, e detalhe, ela mete o ixi, Ana Raíssa, às 4h28 e depois só pergunta onde ele tá às 5h27, ou seja... É mesmo? Uma hora. Eu não tinha visto isso, meu Deus. E ela tinha perguntado qual crime às 3h50 e aí ele respondeu meio rapidinho, assim, aí depois ela, ixi, e a conversa por lá ficou. Aí o Lula Marques comenta nesse post dela, né, dizendo que o seu marido é um homem público e estava em um local público. Toda a grande mídia fez a foto também, seu marido que deu mole. Mandou pra ela. Ué, igual quando ele tava olhando foto do Lula numa... Quando foi? Que era uma fala do Lula, não sei se era posse. E aí
aí fotografaram o celular dele, ele tava olhando uma foto do Lula. Olha aí, que bacana. Porra, não sabe como funciona a tecnologia. Né? Cara. Temos aqui, então, nesse mini momento conge, o Wish de Rosângela Moro. Mas, Ana, você falou que ele tem o nome Rosângela Moro como contato, é porque se por acaso ele for assaltado, né, levar o celular dele, não vão querer, né, ligar para o mozão, né, para tentar um resgate. Vai ver, Rosângela Moro, né, com certeza por isso. Deve ser. Uma coisa aqui que temos que pensar é que ela fala esse Ish depois que ela pergunta se a pena é maior do que 4 anos, e ele fala improvável, altamente improvável, né? Ela pensou, porra, não vai ser dessa vez. Exatamente, cara. Bom, vamos então encerrar o nosso episódio. Acho que os ouvintes devem estar se perguntando, mas vocês não vão comentar do grande acontecimento que ocorreu na semana? Sim, vamos comentar, aguardamos o melhor para o final, que foi, Ana Raíssa, César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual vereador na Câmara aqui da minha querida cidade natal, essa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Ele apareceu cagando ao vivo durante a sessão que estava ocorrendo na Câmara. Óbvio que essa é uma situação que você tem que assistir o vídeo, o link está na descrição. Mas eu vou botar o áudio do presidente da sessão naquele momento. O cara falando perfeitamente. Senhor César Maia, o senhor poderia desligar a sua câmera? E ele fala isso, ele vira o rosto pra rir. Ele vira o rosto e não aguenta e começa a rir, cara. É uma cena assim, inacreditável, que realmente só poderia acontecer no Rio de Janeiro. A gente já viu várias coisas acontecerem, né, por conta da pandemia, né, de gente dando vacilo, mas um parlamentar... A mulher do Porchat passando pelada atrás. Isso, Tava ali todo mundo recluso, isso até tem, né? Mas 2024, tá o parlamentar remoto dentro do banheiro. Cara, eu acho que as pessoas, por mais que a gente viva já, ninguém vive sem tecnologia, as pessoas não sabem como funciona. Não sabe, assim. Cara cagando ao vivo. E aí depois ele falou que ele teve uma indisposição repentina, e aí ele teve meio que um mal súbito, e ele se enrolou ali com a câmera. Fecha a chamada, maluco! Fecha a chamada! Tu pode fechar teu celular, fecha a chamada! Não, e ele ainda... O celular tava de baixo pra cima. Se isso aconteceu dessa vez é porque ele costuma fazer isso. Com certeza! Não tem dúvida. É assim que ele atende família. Com certeza. Com certeza, esse papo já rola no grupo de família do César Maia. Porra, não pode ligar pro... Cara, foi uma das cenas, assim, mais grotescas que eu já vi, assim, em parlamentos brasileiros, porque realmente, assim, o cara cagando durante a discussão da matéria, porra, cara. Pelo amor de Deus, bicho, sabe? É igual uma vez, tinha um cara no ônibus assistindo pornô no celular e ele virou assim pra janela, aí ficou reflexo, né? Então todo mundo... Porra, teve que ir um brother lá cutucar ele. Toma, amiga, apontou pra janela, o cara ficou tão sem graça. Ele desceu no outro ele fez ponto. Errado, porque mais de uma vez eu tinha senhorinha no ônibus vendo pornô e ela tava nem aí. Tava lá rindo, tranquilo, olhando assim com a maior tranquilidade no mundo, sem esconder nada, sabe? O problema é você dizer que tá envergonhado. O cara desceu na outra parada, que é o certo, pelo amor de Deus. Mas assim... Cagando ao vivo não dá, né? Porra, bicho. E essa foi a peça que eu precisava para montar, Vitor, a minha teoria. Que o Rio de Janeiro não existe. Não existe. É improvável. Assim como os 4 anos de prisão do Miro por ter feito uma piadoca com o Gilmar Mendes é improvável a existência do Rio de Janeiro. Não é possível. Junta tudo que a gente fala do Rio de Janeiro. Porque... Olha o que vocês deram de bandeja para um paulista falar. Que tá vendo? Em São Paulo não tem isso. Exato. Assim. Mas assim, não, é improvável. Não, cara, ele não é um novato, é um ex-prefeito já de sei lá quantos mandatos, que ele foi prefeito aqui no Rio 3 vezes, eu acho. Esse cara levou a vida dele toda pública fazendo esse tipo de reunião. Uhum. Como que você põe o celular na mão dele e ele já começa a atender as coisas sem calça? Não, ele com certeza atende só de cueca no gabinete dele. Com certeza disso. O que o Rodrigo falou, isso não foi sem querer, isso aí rola sempre. Certeza. Sabe aquela coisa que você... Na época da pandemia, eu fiquei os 3, 4 primeiros meses muito em casa, assim. Eu não saí. Tanto que a primeira vez que eu saí, eu esqueci de pôr a máscara, porque eu não estava acostumada a ficar de máscara em casa. Uhum. É a mesma coisa, se você abre a sua câmera pelado, sem calças, é porque é sempre, é todo dia, você não costuma botar calças.
Porra, o cara entra no banheiro, ô bicho. Isso São Paulo não tem mesmo. César Maia, que foi vice, né, do Freixo na candidatura ao governo. Será que o Freixo mandou um zap pra ele? Pô, Cezão, deu mole aí. De boa, eu fico pensando que deve ter alguém ali responsável pela transmissão e que teria prerrogativa de administrador pra poder quicar alguém da chamada, se for necessário, sabe? Pra poder mutar, tirar uma câmera. Mas foi muito rápido, Rodrigo. Acho que não ia dar tempo, não, cara. O cara ia ficar tão absurdado. Tanto que o relator fica absurdo. Ele já... Porra, desliguei a câmera. Gente do céu. Que cena maravilhosa que realmente só o Rio de Janeiro e além poderia de nos tudo, proporcionar. Ele é pai de quem? Do nosso Rodrigo Maia. Querido Rodrigo Maia, exatamente. Porra, e o grupo da família, né? Ai, maravilhoso. Então, um abraço aí pro nosso querido César Maia, que agora definiu o termo, né? Gabinete do César Maia, pra quando você quiser. Despachar do gabinete. Despachar do gabinete César Maia virou um novo termo pra quando você quiser. Passar fax é coisa do passado. Já estamos, era do Pix, agora é despachar do gabinete César Maia. Fazer um pix do gabinete do César Maia. Ai, meu Deus do céu, cara. Que coisa, hein? Gente, impossível o cara segurar o riso. Naquela hora ele ainda vira o rosto. Quanto mais ele vira o rosto, mais ele ri. Mas ele ri, não tem como, cara. Bom, então fechamos aqui nesse clima, diretamente aqui do gabinete do César Maia, para encerrar o nosso episódio. Temos agora a jato Cartinhas da Xuxa. Muito obrigado a todos os comentários dos ouvintes. A gente puxou a orelha deles no episódio passado e vocês voltaram aqui. Como não temos Thaís Kisuki, que é quem faz a nossa curadoria desse momento, eu vou ler alguns aqui rapidamente do Spotify. Temos aqui o Eduardo Vasconcelos. Comentarei porque tem uma paródia fenomenal liderada pela Thaís. Esse podcast perde a alma quando não tem paródia. Fernando Lira. Eu quero ir para Brasília com o ônibus fretado do Midcast. Quem sabe a gente não conseguiria reunir todos os 10 ouvintes do Midcast. Olha aí, hein? Ana Raíssa, nossa ideia lá. Mas quando esse episódio sair já rolou o encontrinho, né? Em Brasília. Thaís Machado. É o podcast que eu mais gosto. Amo as análises de vocês, principalmente da Ana Raíssa. Thaís e Ana, quero que saibam que vocês são demais e nesse episódio vocês foram Mara! Exclamação. Aí o final é melhor. Victor, também te adoro. Tipo assim, só pra não perder ali. Esse pirulito aqui. Vitor, toma aqui esse pirulitinho aqui, criança. Vai lá. Mas mesmo assim, muito obrigado, Thaís. Deixa eu ver aqui. Mas mesmo assim, passivo-agressivo. Exatamente, ó. Danilo Zamay. A história do Lula ficar igual ao Robocop pra se manter no governo por décadas foi demais. Teve gente que gostou da ideia, né, Raíssa? Bom, mas eu só penso nisso agora. Muita gente elogiando a paródia voltou. Inclusive o Vira Casacas elogiou a nossa paródia. Sim, cara. Tivemos um RT moral comentado do Vira Casaca. Um abraço aí pros nossos amigos aí do Vira. É isso, gente. Muito obrigado pelos comentários. O pessoal falou aqui, Ana Raíssa pistola em todos os episódios, por favor. Muita gente... E a minha saúde mental, cara? Exatamente, cara. Então, muita gente comentando. Obrigado a todos. Comentem sempre, que a gente gosta muito. A gente lê todos os comentários, sem exceção. Mas, infelizmente, aqui não dá pra falar sobre todos. Vamos lá. Nossos queridos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, precisamos mencioná-los aqui. O Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Fernando Lira. Temos também a galera do Pix, Leonardo Gandolfo, Dandara Marques, Cauê Vicente, Denise Tamarose. E agora, Rodrigo Hipólito, na categoria Beijo da Lhama, nós temos o Rafael Cavalcante e o Bruno Felipe Teixeira, que disse que fez um upgrade no seu apoio e agora está apoiando também com 50 janjas. Cara, essa categoria tá crescendo. Eu acho que foi a promessa aí de fotos dos meus pés. As pessoas estão correndo o risco de receber fotos dos meus pés apoiando nessa categoria, gente. Então fica aí um beijo da Lhama pro Rafael Cavalcante e pro Bruno Felipe, nosso mais novo apoiador nessa categoria. Corram esse risco, gente. A qualquer momento isso pode acontecer. Lembrando que ainda estamos vendo a questão da transmissão ao vivo para que os apoiadores da categoria de R$50 possam ver nossos lindos rostinhos enquanto gravamos aqui ao vivo. Rodrigo não é mais o homem de um fã só, né? Agora são 2. Exato. Tudo bem, Rodrigo. Isso, né, cara? Dobrou. Isso aí, cara, dobrou. 100% de aumento. 100% de aumento. Mas isso que o Vitor falou, a gente vai viabilizar. A gente tá vendo qual plataforma que a gente vai fazer, exatamente como que a gente vai realizar essa transmissão aí, pra gente poder gravar, vocês assistirem, que não significa que vocês vão falar no meio da gravação. Vamos deixar isso claro desde o início.
Eu acho importante deixar isso aqui. A gente fica muito feliz com a participação. Fazer pergunta ali, ter um chat pra escrever, eu acho que isso sim, isso eu acho uma coisa até bem interessante, ter vocês com a gente, acompanhando a gravação ao vivo e podendo fazer alguns comentários, fazer os comentários no chat, dar algumas indicações pra gente, que a gente pode ou não comentar durante a gravação, né? Isso eu acho uma interação bem bacana, assim. Mas então já apoiem considerando isso. Não vai gravar com a gente, porque a gente mal se suporta. Aí se começa a entrar outras pessoas, aí assim, a viabilidade do programa ela começa a ir ladeira abaixo. Não, e vamos lembrar que a gente tá aqui nesse momento, são 11h58 da noite de uma quinta-feira. Imagina com mais gente. Mas então é isso, muito obrigado a todos que nos apoiam. Estamos aguardando o Pix de R$1 dos ouvintes, cada um dos ouvintes, cara, R$1 que a gente tá pedindo para vocês. Vamos lá, façam um Pix, ainda dá tempo. Então, este podcast foi apresentado por Victor Souza, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa. Edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmedia no Instagram e no Twitter. E Midcast Política no Blue Sky, se é que ainda existe o Blue Sky. Canal do WhatsApp aqui na descrição do episódio. Rodrigo e Ana, querem passar as suas redes sociais para os ouvintes? Eu tô no Twitter como @lhamanalama e você me encontra assim no Blue Sky, só procurar por Rodrigo Hipólito, apesar de eu quase não aparecer por lá, mas se começar a ter muita gente procurando lá no Blue Sky, de repente a gente se torna mais frequente, né? Vamos, por favor, tornar aquele ambiente um pouco mais tóxico. E eu tô lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, 2 N's, 2 R's e 2 S, a mesma coisa no Blue Sky, que também não tá bom. Então vocês façam daquele lugar um lugar pior, porque do jeito que tá. Isso aí, gente. Ana, bom pastel de carne com açúcar, bom encontrinho aí com Thaís e com os ouvintes que conseguiram esbarrar com vocês por aí, né? Que tudo dê certo e que eles paguem uma cerveja, pelo menos pra vocês, né? Pô, estamos aguardando aí, hein? No episódio da semana que vem vou contar como é que foi. Ou se a gente deitou pra BH, ou se superamos os 6 ouvintes que foram ver Thaís. E demais atualizações. Exatamente. Valeu então, Ana, valeu Rodrigo, até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Tchauzinho, falou. Valeu. Marão livre, tiro na do glamve, marão leve, vendo choquito, marão livre, tiro na do blave, lá 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 lá, vendo bala, eu trabalho, vendo choquito, Magalhães, trabalhador, aquele rap, no meu moderador, temarada, vai! Vende bombom, oh, Magalhães, considerado qualquer parada, compro barulho, Magalhães, trabalhador, vendo bala, tomaram minha caixa de bombom, oh, do Serenata de amor, oh, aquele rap eu trabalho, considerado vagabalho, vou pro coleginho, César Maia, quebrou a firma, César Maia, todo mundo durou, Magalhães, agora, dança do Magalhães, vai lá, no Magalhães, é 4 coide, Marão livre, Tirnado Blave, Mário Clanfe, Catu Garrafa, no Mackenzie, é Magalhães, Magalhães, você trabalha, vem choquito, Tirnado Blave, Marão livre, Tirnado Blave, malalala, considerado, me pegaram, tomaram minha caixa de bombom, oh, serenata de amor, Magalhães, a verdade, mando nas mulheres, eu que mando, é eu que mando.